Mas enfim, isso é lá na Eslovênia, não é aqui no Brasil mesmo. Deixa eu só dar uma checadinha aqui no YouTube para ver se esse negócio está funcionando mesmo. Pessoal, eu tô num papel muito ridículo no Brasil, esse negócio de ficar tendo que defender o material do Melman. Parece que eu tô defendendo assim um iPhone. Aí eu fico nesse papel ridículo aqui tendo que defender um Melman, sendo que aqui nos Estados Unidos todo mundo tá cansado de usar. Tá, aqui no YouTube aqui eu tô ao vivo. Então não fique me colocando nesse papel de ter que ficar fazendo propaganda pro Melman de graça. Eu faço isso por um dever de caridade com o Brasil, que é muito culturalmente isolado. Mas aqui nos Estados Unidos ele é mais manjado que grama, que ar. Você vai encontrar estudante de medicina aqui que não conhece o Harrison, mas que conhece o Melman. Aqui tá vendo? Qual o diferencial do material do Melman? Nunca entendi a superioridade em relação ao Boys and Beyond, por exemplo. De novo eu nessa posição, tá? Vou responder essa. Diogo, primeira coisa, o material do Melman ele é todo feito em cima de questões reais da prova. Cara, só pesquisa o nome do Melman no Reddit, no YouTube, em que você quiser. É uma figura controversa, mas todo mundo usa o material dele. Ah, começou no YouTube. Obrigado, gente. O Melman é uma figura controversa, mas todo mundo usa o material dele aqui nos Estados Unidos. No Brasil ele é desconhecido porque, enfim, um fenômeno lá da Eslovênia. Né? O Enzo, o que é Melman? Melman é um material que a gente usa para as provas de revalidação, Enzo, que tem dominado o mercado porque, de alguma maneira, ele consegue fazer um material que é muito fidedigno com relação às provas. Né? Mas, enfim, vamos aqui fazer outras questões, porque eu não vou ficar fazendo propaganda de graça para o Melman, além de ser um negócio meio manjado, né? Aqui nos Estados Unidos todo mundo usa fazendo propaganda de graça. Eu tô me sentindo, sabe, aqui um sujeito fazendo propaganda de iPhone para um povo que não conhece um iPhone. Sei lá que pessoal de chique, olha o iPhone. Né? E aí lá em Chique o pessoal fica vendendo lá cópia do iPhone e dizendo que é feito em Chique, né? Vamos voltar aqui, o meu amigo. Como saber se a minha faculdade tem acreditação? Amigo meu infectologista. Cara, tem o site do Diretório Mundial de Faculdades de Medicina. Tá? Eu tenho até uma aulinha sobre isso no curso. E nesse site você vai pesquisar o nome da sua faculdade e vai ver se ela tem lá as chamadas ECFMG Sponsor Notes, tá? Que são as notas que permitem que você se inscreva nas provas de revalidação dos Estados Unidos. Sem isso, sua vida não vai para frente, você precisa dessas notas. A boa notícia é que assim, não existe nenhuma exigência, não tem que ter, tem que ter X laboratórios, nada disso, é só papel, tá? Todo mês alguém consegue, aí tem um monte de faculdade nova no Brasil, toda hora alguém me manda mensagem dizendo que conseguiu as sponsor notes. Depende de um pouco de boa vontade do coordenador, depende um pouquinho do MEC, mas geralmente o pessoal consegue aí coisa de 6 meses, 8 meses, já vi levar um ano, mas eventualmente consegue. Aqui é uma outra dúvida comum, meu amigo Matheus. Só dinheiro para o Step 1 e talvez o 2 até formar. Adianta as provas, eu faço tudo depois do CRM. Matheus, formado com o Step 1 já feito, já adianta muito sua vida, tá? Porque é caro mesmo. E não tem problema fazer o processo todo depois de formado. Eu mesmo fiz tudo depois de formado. Mas, se for para escolher uma coisa a se fazer, priorize fazer uma eletiva do internato nos Estados Unidos. É um estágio chamado clerkship, ou subinternship, né? O subinternship é um tipo de clerkship melhor, até melhor. Mas, enfim, são eletivas do internato e, evidentemente, você só pode fazer enquanto você está na faculdade. Então, se você tiver um orçamento lá muito limitado e puder escolher um, escolha o clerkship. Ah, Iago, eu não consigo fazer o clerkship, está muito caro. Realmente é caro, mas eu posso fazer o Step 1. Se puder fazer o Step 1, ótimo. Você formar com o Step 1 feito facilita muito sua vida. Depois do Step 1, tudo anda. A diferença, a dificuldade e barreira psicológica mesmo é o Step 1. Meu amigo aqui, Jorge Hebrão, perguntou: já reprovei na faculdade, vale a pena fazer um MSPI ou deixa o padrão do CFMD? Tá? O MSPI é um histórico personalizado que a gente faz na hora que a gente está aplicando na residência médica, tá? E se você não tem esse histórico personalizado, geralmente a gente faz e pede para o coordenador carimbar. Se você não tem a instituição lá por onde você aplica, o ICFMD, ele faz um documento padrão para você. Eu recomendo que mesmo com essa reprovação você envie o MSPI e você dirige essa reprovação aí no seu personal statement, a gente faz uma redação personalizada para justificar isso. Porque eu fui aprender isso depois que eu dei match, depois que eu entrei, mas muitos lugares não entrevistam candidatos
que não mandaram esse histórico personalizado chamado MSPI, tá? My Medical Student Performance Evaluation. Consideram a aplicação incompleta e aí não chamam para entrevistar. Então, mesmo com reprovações, eu acho que dá para contornar isso. Aqui, meu amigo, a Gabriela, como é o mercado de psiquiatria para médicos brasileiros nos Estados Unidos? Ô, Gabriela, você fazendo qualquer especialização aqui, independentemente da sua nacionalidade, você é um médico especialista como qualquer outro, tá? E qualquer mercado aqui nos Estados Unidos é muito bom. A psiquiatria é um ótimo mercado, uma demanda gigantesca, uma carga horária bem tranquila, carga horária ambulatorial, se quiser trabalhar em um hospital pode trabalhar com telemedicina, né? O grande Leonardo, aí, o Médico América, está formando em psiquiatria agora, vai trabalhar com telemedicina, trabalha de casa. Excelente especialidade, excelente mesmo, mas tem que ter vocação. Psiquiatria e pediatria são duas especialidades na medicina em que aquele clichê assim, de ser vocacionado, aquilo realmente funciona, tá? O que é vocação? Vocação não é você gostar de alguma coisa. Vocação é você ter uma capacidade natural de tolerar o sofrimento inerente àquela atividade. Por exemplo, na psiquiatria, o paciente psiquiátrico. A entrevista do paciente psiquiátrico é chata de doer para a maioria das pessoas. Existe uma parcela de médicos que tem uma resistência natural ao paciente psiquiátrico. Se é seu caso, só vai. É uma excelente especialidade. A outra é a pediatria. Pediatria, todo mundo conhece a realidade. As mães lá ligando ligação de madrugada e tudo. Tem que ter muita vocação. Nos Estados Unidos ainda tem a vantagem de não ter isso de você ter o WhatsApp de médico. Então alivia bem. Eles mandam lá para a mensagem da clínica, não, o e-mail da clínica, e você tem 48 horas para responder. Então esse negócio de paciente ter o WhatsApp de médico, como tem no Brasil, isso acaba com a medicina num grau, porque acabou a sua tranquilidade, né? E se você quer tocar seu consultório, não tem jeito. Se você quiser aumentar o valor da sua consulta, você acaba tendo que dar WhatsApp para paciente, aí sua vida vira um sobreaviso eterno, né? Pediatra sofre muito com isso. Eu tinha uma amiga pediatra, ela me mostrava as mensagens, assim, domingo, madrugada, foto de fralda cheia. Então, é assim, tem que ter uma vocação absurda. Pediatra é realmente vocacionado, não tenho dúvida nenhuma disso. As outras especialidades, eu não acredito muito nessa conversa, mas psiquiatria e pediatria, você tem que ter essa tolerância natural. Não estou falando de gostar. Gostar, a gente gosta de comer torta de limão. Mas a parte de ter uma tolerância natural ao sofrimento é fundamental. Tá? Sem isso, você vai ficar maluco. Deixa eu ver aqui. Uma outra dúvida muito comum do Tiago. Devo iniciar uma matéria pelas questões mesmo, nunca tendo estudado ela antes? Exemplo é mato. Sim, tá? E isso é uma coisa que está chegando no Brasil agora, no nicho aí dos concurseiros, isso é chamado de estudo reverso. Aqui nos Estados Unidos já ninguém estuda por livro. Você estuda direto pelas questões. Existe muito desconforto porque você erra muita questão, mas funciona por causa disso. Quando você erra uma questão, você passa uma certa raiva, você apanha e aí você não esquece nunca mais. Então, os concurseiros no Brasil chamam isso de estudo reverso. Aqui nos Estados Unidos já é um método de estudo padronizado. Você vai direto para o banco de questões, tá? Esse padrão brasileiro de médio curso, de curso extensivo, de estratégia, isso não existe aqui nos Estados Unidos. É muito mais efetivo você ir direto para a questão. Quando eu digo questão, é banco de questão, é flashcard, é lista de questão, como são as notas do Melman, e vai direto. Iago, estou apanhando muito. Desconfortável é para todo mundo, mas, não estou entendendo nada, socorro. Aí tudo bem fazer uma aulinha ou outra, vai lá no YouTube, ChatGPT, Boards and Beyond, tem um monte de cursinho bom aí, fica à vontade. Mas o princípio básico é você pegar direto no banco de questões. Isso chegou no Brasil agora na medicina, com o pessoal do Medicoff, que entrou em competição franca com o modelo do Medicurso. E hoje eu acho que eles são até quem mais aprova na residência brasileira. E quem fez isso foi um rapaz que ele até fez residência aqui nos Estados Unidos. Ele viu o modelo de banco de questão nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Esse modelo de estudo por questão, ele é tão consagrado aqui nos Estados Unidos que as faculdades, elas compram o banco de questões para os alunos. É claro que o aluno paga mensalidade, mas vocês entenderam, né? Fecha pacote. E os programas de residência compram bancos de questões para a gente. E se um residente ele entra em remediação, se ele vai mal lá na prova de progresso que tem todo ano, ele não manda, o coordenador não manda o residente ler o Harrison. O coordenador faz o residente fazer um número X de questões por dia, de tão consagrado que esse método de estudo é aqui nos Estados Unidos. E se você quiser saber em matéria de resultado,
o que hoje é a média no Step 2, 15 anos atrás era o percentil 99, era o top 1%. A média, a nota média no Step 2 hoje é 250, tá? Essas notas se inflacionam ano a ano, o Mellman, em grande parte, é responsável por isso. E 15 anos atrás, você com 250 era top 1% na nota, tá? Esse fenômeno da inflação das notas se deve ao fato de que os materiais preparatórios, por ter muito dinheiro envolvido no nicho, superam a capacidade da banca de fazer questões. Então, acabaram tirando a nota no Step 1, a primeira prova antes de 2022 tinha nota, hoje não tem mais, por causa disso, em grande parte, e existe um movimento para tirar a nota no Step 2 também. Então eu recomendo a todos os meus mentorandos, a gente está vivendo agora uma janela de tempo em que a gente ainda consegue se destacar com a boa nota no Step 2. Existe um movimento dentro da banca, que é o NBMI, para tirar a nota no Step 2 também. Isso vai ser meio que inevitável, porque é tanto dinheiro no nicho, é tanta competição entre os materiais preparatórios, que a banca não consegue fazer questão para todo mundo. É uma prova de 300 questões, mais ou menos. São 30 mil médicos se formando por ano nos Estados Unidos, mais 40 mil vagas de residência, põe mais 10 mil médicos estrangeiros. São 40 mil. 300 questões para cada um não dá, não tem tudo isso no Harrison de questão. Então acaba que a banca está meio com as pernas quebradas aí por causa da escala do digital e da quantidade de dinheiro envolvido em torno do nicho da CMLI. Eu sei que é muito desconfortável, chegou no Brasil agora esse modelo de estudo direto por questões. A gente está acostumado àquela aula extensiva do médio curso, depois as apostilas do médio curso e só depois as questões. Tanto é que o pessoal do concurseiro chama isso de estudo reverso. Mas nos Estados Unidos isso já é assim há muito, muito tempo. É muito mais eficiente, realmente. Uma curiosidade. Esses materiais que refletem com muita acurácia a prova real, aqui nos Estados Unidos, são conhecidos como high yield. Isso é o equivalente ao que no Brasil se chama bizu. Não sei se na época de vocês, na faculdade de vocês sabem o que é bizu? Na minha faculdade, a gente chamava de bizu. Isso vem da academia militar. Antigamente o pessoal da academia militar tomava um sufoco danado lá naqueles cursos de engenharia, de exatas, e aí eles descobriram que os professores tiravam as questões de um livro do matemático francês, né, Etienne Bizu, sei lá, não sei pronunciar, e aí virou bizu, porque você tinha que passar, aquele livro lá era passado em segredo entre os alunos, dá o bizu aí, deixa eu pegar o bizu, porque eles descobriram que as provas saíam de lá. Então você vê que essa ideia que já vem, tem uns 100 anos isso, hoje acaba dominando os materiais preparatórios aí para as provas. Você aprende a passar em prova fazendo prova, gente. Não tem outro jeito mais eficiente. Tá? Você aprende a nadar nadando, você aprende a lutar lutando. Tá? Eu sei, isso parece até um pouco de trapaça, né? Tem um vídeo aí, depois vocês procurem, o professor da Universidade Central da Flórida, tem uns 20 anos esse vídeo. Ele reprovando assim a turma inteira, chamando o Vaticano, chamando o padre, chamando o FBI, sem brincadeira, ele ligou para o editor, ele reuniu todos os professores do estado, porque ele viu que a turma dele teve um desempenho anormal na prova dele lá de exatas, né? O cara era bom de exatas, e aí ele foi ver e recebeu a denúncia de que os alunos dele tinham descoberto o livro de questões que ele usa. O livro tinha 700 questões, a prova umas 50. Os alunos comeram as 700 questões do livro e depois de comer essas 700 questões, os alunos fizeram a prova e foram muito bem. Foi a turma com o melhor desempenho na história. E aí, por causa disso, esse professor ficou puto da vida e quis reprovar a turma inteira. Tem um vídeo no YouTube, depois eu vou achar esse vídeo para vocês. Eles fez uma análise estatística, um negócio assim que você não vê nem, muito menos em CPI do Senado, um negócio extremamente profissional, mandou para a direção e ligou para os pais dos alunos, reuniu os professores, mandou e-mail para a editora mandando trocar o livro, porque ele considerava esse método de estudo uma trapaça. E a tamanha eficiência. E hoje em dia os médicos e os próprios médicos usam isso para poder passar nas provas de avaliação, e os próprios programas de residência pagam bancos de questões. Aliás, os próprios boards aqui têm ali uma espécie de banco de questão referência, né? O de Internal Medicine, o MCSAP, uma coisa assim, MCEP o pessoal chama, que é o que a gente faz por aqui. Deixa eu ver aqui se temos mais dúvidas aqui. Quanto tempo aproximado de preparação com o KeyBank do Mellman? Luiz, o Mellman disse que o banco dele foi feito para reduzir o tempo de preparação pela metade. Eu acredito nele. Tá? O banco do Mellman tem 2.350 questões por Step 1. Se você fizer 40 por dia, em 2, 3 meses você termina. Então faz o NBMI aí ver.
mas talvez dê para se preparar para o Step 1 com o material do Melman em coisa de 3 a 6 meses. Eu tenho uma mentoranda minha que vai fazer o Step 1 agora na sexta-feira, a preparação dela foi menos de 2 meses. Mas olha só, pare com esse negócio de tempo, porque o negócio já é difícil, não é crime nenhum levar um ano para fazer, tá? É totalmente diferente, é outro sistema. Então não é para fazer speedrun de step, tá? Cuidado com esse ego aí. Não é crime nenhum levar um ano para fazer. Tem gente que é pai de família, mãe de família, trabalha 5, 7 plantões por semana. Então, aliás, uma das poucas vantagens que a gente tem em relação aos estudantes americanos é que a gente tem o luxo de ter gap no currículo, né? Por exemplo, um estudante americano, se ele se formou e levou um ano para poder aplicar, ele tem que justificar isso de alguma maneira. Um estudante americano ele não pode parar a vida dele 6 meses, um ano, ou reduzir 6 meses, um ano a carga horária para poder estudar para os steps. A gente pode. Então, por isso que a gente tende a conseguir médias no Step 2 muito maior que os americanos. E a gente depois justifica no currículo lá. Ah, não, eu estava trabalhando em emergência, estava trabalhando em CTI, estava fazendo qualquer coisa. Então, a gente tem essa vantagem sobre os americanos, temos que usá-la com sabedoria. Não é para fazer speedrun de step. O Step 1 não tem nota, se o seu simulado te derem lá essa folga, pode ir. Mas o Step 2 você quer caprichar para tirar a maior nota possível, tá? Na maioria das especialidades, o maior fator preditivo isolado de sucesso é nota no Step 2. De acordo com os relatórios oficiais do NMRP de 2024, se você tira mais de 260 no Step 2, por exemplo, em pediatria, você tem mais de 90% de chance de match, como estrangeiro. Internal Medicine, mais de 80%, medicina da família de 75% a 80%. Só usando a nota do Step 2 como parâmetro. Curiosamente, se você tem green card americano, a chance bate lá os 100%. Então você vê como que é importante. Não é garantia de nada, vida adulta a gente não tem garantia de nada, só de impostos e da morte, mas ajuda muito. Meu amigo Breno, cara, tem um Research Fellowship e boas conexões à universidade que sonha em residência. Mas ele é 2% AMD no Residence Navigator. Acha que ranqueando em primeiro dá certo? A AMD, gente, é o médico graduado internacionalmente. Então eu chamo de estrangeiro, imigrante, para facilitar. E realmente, o Breno é meu amigo, ele quer fazer neurocirurgia. E neurocirurgia nos Estados Unidos é muito difícil de entrar. Para entrar, é muito network mesmo, que é o que o Breno está fazendo. E, Breno, esses 2% que estão aí foi porque fizeram muito network, cara. Conversa aí com o coordenador do programa. De repente você faz um ano de Research Fellowship aí depois de formar, mas se você tem conexões aí, se as suas cartas são daí, você tem que sinalizar aí. Sinalizar, para quem não sabe, é quando você aplica, você manda lá um super like pro programa. Esses super likes são limitados. No meu curso eu tenho uma aula inteira só para isso. É extremamente importante, isso é recente no processo. E nos últimos 2 anos eu vi muita gente com currículo 1000 vezes melhor do que o meu, não consegui dar match porque eu não soube utilizar o sistema de sinais. Subi nas tamancas, a pessoa mandou sinal para Harvard, Stanford, Yale, e coitado, ele é estrangeiro, já viu. Aqui o meu amigo, a documentação você aconselha a mexer antes de começar os estudos ou durante a preparação? Ah, ótima dúvida. Documentação, olha só, para você começar, só checa se a sua faculdade tem as Sponsor Notes no Diretório Mundial de Faculdade de Medicina, WDMOS, tá? Você checa lá se tem as Sponsor Notes, eu tenho uma aula só sobre isso no meu curso, e aí você consegue já dar início aos estudos. Quando você for marcar o Step 1, você vai precisar do seu diploma e do seu histórico originais e da tradução juramentada de cada um, para você marcar o Step 1. Mas aí você já, para eles analisarem essa documentação, você já tem que pagar o Step 1, mais ou menos $1.000. Aí sim você vai precisar de histórico e diploma. E ainda não formei, aí você manda só o seu histórico parcial, depois de formado você complementa lá e manda o diploma também. Tá? Mas a parte da documentação eu só recomendo as Sponsor Notes, checar. Ah, Iago, não sei se eu tenho as Sponsor Notes. Não tem problema, meu amigo. Checa no site, se não tiver, manda mensagem para o seu coordenador, lembra lá da parábola da viúva e do juiz. Vai, coordenador, e aí, coordenador, toma aqui esse chocolatinho, viu lá as Sponsor Notes? Vai martelando que uma hora sai. Tá? Vamos ver aqui se temos pessoas mais curiosas. Ah, o Breno, quero neurocirurgia, não quero psiquiatria. Ah, Breno, psiquiatria facilita muito a sua vida, cara. Você já tem contato lá, sinaliza sim. Sinaliza sim, pô. Psiquiatria é uma especialidade aberta. Natan, não sei inglês, mas quero muito revalidar nos Estados Unidos. Por onde conhece? Natan, não saber inglês não é problema nenhum, cara. Hoje em dia você tem 1000 meios de ação para aprender inglês. Né? Você manda essa pergunta para o ChatGPT, ele te dá um curso de inglês completo, você consegue falar com ele consegue corrigir seu sotaque. Começa pelo método Pimsleur. Hoje ele é o aplicativo, ele é o método mais consagrado para aprender idiomas vivos no mundo. Antigamente era um CD, até hoje tem uns CDzinhos caros pra caramba que a gente comprava na Amazon.
mas é um ótimo método. Ele tem um aplicativo hoje com mais de 50 idiomas, você vai achar 30 aulas de inglês para falantes de português e tem também 90 aulas de inglês para hispanohablantes. A gente pega fácil. Então você faz essas 120 aulas e depois você segue com o ChatGPT ou a WhatsApp. A Giovana também, que é minha seguidora, a Giovana Romero, a Gabi também, que é minha amiga, minha seguidora, também eles têm os produtos dela. A Gabi dá aulas maravilhosas, a Giovana tem um curso de inglês médico. Só seguir. Hoje em dia, gente, esse negócio de fazer... Acabou aquela história que só aprendi inglês quem fazia escola bilíngue a vida inteira, tá? Isso aí, você de casa mesmo aprende. Se você falar com o ChatGPT que você tem essa dificuldade, ele te dá um curso de inglês completo. Escrita, pronúncia, o que você quiser. Até grego, você aprende qualquer idioma. Aliás, o Chat ele tem uma professora de inglês embutida, tá? A Miss Smith. Depois dá uma olhada, é só perguntar para ele que ele te mostra. Coisa maravilhosa. Vamos aqui. Diogo, quanto custa o banco de questões do mesmo? Cara, é mais ou menos o mesmo preço que o Word. Eu acho que é 400, 500 dólares 6 meses, uma coisa assim. Tá no site dele lá. Iago, Step 1, começar por banco de questões? Moacir, sempre, tá? Tem que começar as dúvidas lá, que muita dificuldade, você procura aí em Patoma, Boards and Beyond, YouTube, Chat, o que você precisar. Hugo, chefe, tem a opção de parcelar no cartão KeyBank do mesmo? Hugo, aqui nos Estados Unidos não se parcela nada, cara. Aqui é que você pode fazer. Usando a conta Nomad, tá? De novo, eu não ganho nada para falar essas coisas. Tá? Usando a conta Nomad, você consegue conectá-la a um cartão internacional e usar para parcelar compras feitas nos Estados Unidos. Tá? Tem uns juros lá, mas é uma coisa muito mais razoável do que cheque especial, do que rotativo, muito mais razoável. Isso, inclusive, me salvou aqui nos Estados Unidos. Eu parcelei até a lua aqui. Minha primeira vez em Chicago, rapaz, eu vim a primeira vez nos Estados Unidos. Nossa, eu comprei a loja da Apple inteira e ia parcelando lá no Nomad. Passei o ano inteiro dando plantão que nem um corno para pagar. Foi tablet, iPhone, Watch. E era engraçado que eu morava no Rio de Janeiro. Então eu trouxe esse relógio aqui de Chicago. Só que no Rio eu trabalhava só em CTI. Em CTI lá no Brasil tem essa chatice de você não poder usar nada, né? Fica o pessoal da CCH lá como se fosse CEO da Apple chamando a atenção de quem usa, como se isso aqui fosse dar infecção hospitalar, né? Chama a atenção de quem usa isso quando você precisa usar um antibiótico mais caro, não deixa, quer economizar capote, mas o relógio, Deus me livre. E aí, acabou que o relógio só serviu de despertador, porque quando eu estava com muito sono e todo ferrado de plantão, o despertador do relógio é muito eficiente, até hoje eu faço isso. Mas no Rio de Janeiro eu não podia usar, porque no trabalho você não pode usar, na rua se você usar, você vai engolir cano de revólver, virou meu despertador de pulso. Eu vou até mandar essa sugestão para o marketing da Apple, porque eles não marketearam um despertador de pulso ainda. Tá aí a única utilidade de um relógio desse no Rio de Janeiro para mim. Antônio, conselho para clerk. Antônio, no meu curso eu falo tudo que você precisa saber para conseguir estágio, dou mais de 20 opções de estágio, te ensino a colocar inteligência artificial para buscar estágio para você e aplicar para estágio para você. Hoje em dia você tem os agentes de IA. Eu fui montar minha aula de agentes, eu botei a Manus para arrumar estágio para mim. Ela entrou no meu e-mail lá e saía mandando e-mail personalizado para médicos ligados a hospitais nos Estados Unidos. Aí no hospital, 7 horas da manhã, eu recebi um e-mail lá do médico da Flórida dizendo que ficaria muito feliz em me ter lá para o estágio. A Manus montou um e-mail lindo lá, elogiando o currículo dele, o trabalho dele. E eu dormindo. Então você tem essa facilidade hoje em dia. Duas dicas para você, cara. A primeira, se possível, faça o TOEFL, porque adianta muito sua vida. A maioria dos clerks pede o TOEFL. E depois dá uma olhada, Sinai Hospital Baltimore e Kaiser Permanente Santa Clara, na Califórnia. Eles oferecem clerk sem tuition, tá? Sem pagar mensalidade, mas tem que aplicar com bastante antecedência, tá? Depois dá uma olhada. Ter o Step 1 também ajuda bastante. Tamo junto, Breno. Vamos ver quando vai sair a primeira arma, né? E pena que eu não posso postar essas coisas, né? Minha arma é o Santo Rosário, graças a Deus. Antônio, quanto ganha um PGY-1? Para quem tem mulher e filho para levar é uma grande dúvida. Antônio, vida de classe média americana, cara. Salário médio está 60 a 65 mil dólares por ano. Em lugares mais caros, por exemplo, Nova York, R1, PGY-1, para quem não sabe, é o R1, tá, gente? O R1. Em Nova York, o R1, entrevistei em programa lá, era 78, 79 mil dólares por ano. Mas Nova York tem imposto de renda estadual, municipal, além do federal. Então, 80 mil dólares por ano em Nova York, você ainda passa aperto. Então, assim, a vida de classe média americana dá para levar. Se a sua esposa puder ficar com as crianças em casa, para não ter que gastar com babá nem creche, melhor. Aperta para quem precisa de babá, para quem precisa de creche, aí fica bem apertado, né? Creche aqui uns 1.500 dólares por mês,
não cobre o horário inteiro do seu plantão, aí é muito aperto. Então, se a esposa puder ficar com as crianças, é normal. Vários dos meus colegas aqui, acho que a maioria dos meus colegas de residência aqui tem filho, é casado. Agora, Iago, a minha esposa quer fazer estágio também, é médico, então tem menina que é mãe solteira, aí aperta muito, tem que ter uma reservinha, tá? Lembrando também que a vida de classe média aqui nos Estados Unidos, você tem um poder de compra de bens absurdos, mas de serviço não, tá? Esse negócio aí de classe média ter personal, massagista, manicure, sei lá mais o que, babá de dia de semana, babá de fim de semana, professor de jiu-jitsu, taekwondo, francês, japonês, isso aí é uma invenção Faria Lima brasileira, tá? Então eu vejo isso muito de colega brasileiro. Aliás, esse padrão de vida nem o especialista brasileiro está aguentando mais. Eu vi meus colegas lá trabalhando que nem um cavalo, porque creche era R$ 4.000 para cada filho, e depois tinha, sei lá, o Kumon, e aula de Esperanto, e babá de dia de semana, e babá de fim de semana, e fonoaudióloga, nutricionista, massagista, psicóloga, do plano não servia, tinha que ser particular. Então não tem dinheiro que aguente, tá? Isso aqui nos Estados Unidos vai com calma. Ele leva uma vida de classe média americana normal, depois de formado, matricula lá na escola Faria Límica de criação de crianças, né, que está na moda na classe média brasileira, tá? Mas é vida normal, cara. Aqui a maioria dos meus colegas tem filho já, é casado. Só toma cuidado que se precisar de creche, babá, aí você se lasca, tá? Aí esses luxos também que está acostumado no Brasil, aqui nos Estados Unidos não é comum, tá? Babá aqui não é para qualquer um, tá? Pesa no orçamento, então cuidado com isso. Por onde começar na busca no Observer? Rafael, eu tenho várias aulas sobre isso, cara. Você pode ir direto no Google lá, International Students Learning Opportunities, International Students Electives, Learning Opportunities, coisas assim. Você pode pedir para a IA buscar para você. E eu listo mais de 20 opções também, então opção não falta. Só tem que aplicar com antecedência, tá? Porque são concorridos. Depois da pandemia eles ficaram bem escassos, agora que estão reabrindo. Tem muita empresa também, mas por empresa eu recomendo que você evite, porque a empresa tem a margem dela que não é pequena. A empresa tem 100% de margem, geralmente dobra o preço. E idealmente você quer fazer observer direto em universidade. O melhor tipo de observer, cara, é quando você arruma um médico dentro do hospital disposto a ser acompanhado por você, um sponsor. Todos os hospitais aqui nos Estados Unidos, toda a maioria, né? Você tem lá a seção no site do hospital, Find Your Doctors, or Doctors. E aí as pessoas vão lá no departamento que querem, pesquisam os médicos, acham os e-mails dos médicos e saem mandando e-mail. Eu ensino a fazer isso com inteligência artificial. Você dorme, a inteligência artificial faz tudo, tá? Uma dica para você pesquisar isso, um hospital bom que aceita isso, Orlando Health. O Sloan Kettering Memorial, Sloan Kettering Memorial em Nova York, uma coisa assim, Memorial Sloan, ele também oferece uns observers interessantes lá, $50, $100. Curiosidade, os Estados Unidos eles têm muito essa coisa de inclusão, né? Aí na pandemia fecharam os estágios, o Hopkins abriu um observer de 6 semanas no Hopkins, né? Que é um hospital lendário. Então ele abriu um programa de observer para ser bem inclusivo, de 6 semanas, da carta de recomendação, a beleza. Em baixa temporada é $9.000 e em alta temporada é $10.000. O programa para ser inclusivo. Americano é maravilhoso. É o inclusivo deles. Dan, acha que vale a pena tentar no visto de turista desde o primeiro dia da preparação? Cara, eu nunca esquentei cabeça com visto de turista, eu nunca vi negar esse negócio para médico, mas podendo resolver isso, resolva. Primeiro, porque parece que vai aumentar as taxas. Segundo, né, se a sua cidade tem consulado, no Rio tinha, resolve isso logo, porque às vezes você arruma uma boa oportunidade de estágio e você se enrola lá para marcar no consulado, sei lá das contas, e perde a oportunidade de estágio. Então, arruma um visto de turista logo, que você resolve a sua vida. Você faz o processo todinho com visto de turista. Depois que você é aprovado na residência, que você corre atrás lá do visto de trabalho. Alguns colegas aí, quem tem mais de 5 anos de formado pode ser um bom candidato ao Green Card pelo EB2NW. É bem interessante, mas tem aí suas complexidades. Eu tenho uma aula sobre isso no curso também, porque dependendo você se enrola. Tá? Mas fica aí a informação. Deluna, sou recém-formado, vou tirar meu passaporte ainda. Qual o tempo ideal para fazer o observership? Quero internal medicine ou neurology. Cara, olha, eu preferi fazer os meus depois de ter o Step 1 e Step 2 feito, para não esquentar minha cabeça. Idealmente você quer que as suas cartas sejam recentes, sejam no mesmo ano em que você aplica para residência. Mas eu recomendo que você já comece a dar umas pesquisadas, e se você arrumar uma ótima oportunidade, vá. Mas já vai pesquisando, pesquisa com pelo menos um ano de antecedência. Eu fui aplicar
deixei para a última hora, estava cheio de problema pessoal, tinha quebrado o pé, andando de muleta, estressado pra cacete, endividado até o pescoço. Então eu fui deixar para a última hora, acabei tendo que fazer um por empresa. E aí você paga muito mais caro, as cartas são muito mais fracas. Então, se já puder começar a buscar, eu entre um minutinho e outro vale a pena, porque a antecedência aí é o que te garante te dá as melhores oportunidades. No meu curso eu cubro isso de estágio extensivamente, tá? Tanto método tradicional quanto inteligência artificial, e ainda listo mais de 20 opções. O pessoal aí da mentoria, essa semana mesmo, um amigo meu me falou que fez um estágio, um amigo boliviano aqui me falou que fez um estágio de graça na Flórida, em medicina da família. Eu já corri para arrumar o link com ele, já joguei o link lá no grupo da mentoria, porque o estágio de graça assim até injeção na testa, né? Ian, faculdade anterior sem sponsor, atual tem. Mandei e-mail para ser FMD e falaram que precisa de uma carta da faculdade atual. Alguma dica? Ian, se a sua transferência foi a partir do ciclo clínico, as duas vão precisar. Se você aproveitou crédito do ciclo básico, dá para fazer uma carta justificando isso, porque o que no Brasil se chama ciclo básico, nos Estados Unidos nem faz parte da Med School em si. Então você pode fazer uma carta. No grupo de Facebook, o SMLI Brasil, tem um modelo dessa carta. Eu até passei para o grupo de mentorandos esses dias. E qualquer coisa você pode pedir para o chat fazer para você também um modelo desse, né? Isso aí, hoje em dia tem essa facilidade. Mas o pessoal do grupo da SMLI Brasil tem uns modelos desse lá também, no Facebook. Poderia desenvolver melhor aquela opinião de que a inteligência artificial não representa ameaça aos empregos médicos? Dan, assunto interessante, cara. Dá para fazer um podcast inteiro sobre isso. Então vamos fazer aqui umas pequenas introduções. Vamos ver se vocês me acompanham. Vou começar com alguns exemplos para vocês. Vocês já ouviram falar de apostilamento de AIA e tradução juramentada? Para fazer esse processo da CMLI, você tem que fazer tradução juramentada, tá? E eles cobram um valorzinho por lauda, lá, sei lá, 100, 200 reais por lauda. Vocês conhecem isso? Provavelmente sim. Vai sair tipo um cartório. Aí eu vou te falar outra coisa, né? Vocês lembram que no mercado digital tem muita gente que vivia de fazer tradução e legenda? Isso acabou, né? Transcrição de aula, tradução, legenda, isso acabou. Agora, esse apostilamento, essa tradução juramentada não acabou. E esse pessoal que mexe com tradução juramentada agora põe IA para traduzir e simplesmente carimba, porque eles têm um registro lá do cartório que permitem que eles façam isso. Entenderam? Entenderam onde eu quero chegar? Outro exemplo. Cartório no Brasil. Tem 30, 40 anos que não tem a menor necessidade de existir um cartório no Brasil, físico em lugar nenhum do mundo. Você com 22,80 você faz tudo que um cartório faz. Cartório continua sendo a mina de ouro. Se alguém oferecer um cartório para você, você não vai pegar. Por quê? Porque uma coisa é você ter os meios de ação para você fazer isso. Tá? Uma coisa é você ter os meios de ação para substituir um cartório, para substituir o médico, substituir o advogado. Outra coisa completamente diferente é você ter os meios de ação para combater os reguladores. Tá? Eu vou chegar com a Manus lá pro pessoal lá que mexe com cartório. Olha aqui, pessoal, eu vou substituir esse estudo aqui com a Manus. Eu vou vender a minha assinatura Manus e substituir os cartórios. Meu irmão, eu vou me enfiar processo e multa, vai entrar pelo rabo, sair pela boca, assim, não ia aguentar mais, né? Mesma coisa com tradução juramentada, apostilamento. Vocês têm que entender, gente, é interessante que vocês entram na faculdade e não percebem isso, tá? Quando você está entrando na faculdade de medicina, em qualquer faculdade, na verdade, o que você está fazendo é comprando uma licença de cartório, você está comprando acesso a um monopólio do Estado. Tá? A medicina é um monopólio do Estado, a advocacia é, a engenharia é. Tá? Não é qualquer pessoa que pode sair carimbando receita, carimbando atestado, fazendo laudo. É uma atividade regulamentada, altamente regulamentada pelo Estado. E quando você exerce a medicina, você está sustentando nas suas costas um aparato estatal inteiro. É CRM, é MEC, é board de especialidade, é um mercado inteiro de graduação médica, de pós-graduação, de cursinho para residência, cursinho para prova de título. É um mercado multibilionário. Então não adianta achar que você vai chegar aqui pessoal, chat versão 5, Grok e Manus, acabou o médico. Meu amigo, vamos socar processo no seu rabo até não poder mais. Tá? Iago, no longo prazo, daqui a 100 anos, vão substituir o médico. Né? Aí já dizia Keynes, no longo prazo seremos todos mortos. Eu não preciso de 100 anos de mercado de medicina nos Estados Unidos, eu preciso de 20, 30.
Na verdade, 10 anos aqui, se você souber o que está fazendo, você já resolve sua vida, né? Então tá, 100, 200 anos, a medicina vai ser completamente diferente. Mas hoje, não muda nada, tá? Basta você, toda vez, lembra, vocês vão lembrar, toda vez que você passar em frente a um cartório, você vai lembrar de mim. Consulado. Qual a necessidade de haver um consulado? Nenhuma. Cartório, nenhuma. Tá? Autoescola, nenhuma. Acabou? Não. Vai acabar? Olha, em 50, 100 anos, talvez. Mas não, por enquanto não. Tá? Você, na verdade, é um burocrata regulamentado pelo Estado. A força da medicina vem isso. É por isso que no Brasil a medicina acabou. Porque profissões altamente regulamentadas, a valorização delas se dá pela oferta e demanda. Então, se você aumenta muito a oferta de profissionais, a demanda cai. Até porque a regulamentação é muito pesada, você não consegue ser muito criativo. Né? Vê o pessoal do direito, por exemplo. Se um advogado começa a empreender muito, a fazer muito marketing, ele leva uma martelada. Porque a regulamentação de marketing em cima da advocacia é muito grande. Na medicina, o CRM até deu uma afrouxada, vai afrouxar cada vez mais, porque está acontecendo um fenômeno similar. Tá? Então, essa é a primeira implicação da inteligência artificial que vocês têm que entender, gente. Não é que nem designer, não é que nem tradutor, não é que nem o cara que é editor de vídeo, que faz legenda, que surgiu a IA, acabou a profissão deles. Tá? É a profissão regulamentada pelo Estado. Então, para você ter os meios de ação, para você vencer essa regulamentação estatal, esses órgãos assim multibilionários, meu amigo, isso aí vai uma guerra totalmente diferente. É mais fácil eu criar uma IA do zero do que eu vencer uma regulamentação inteira aqui nos Estados Unidos, não sei quantos boards, não sei quantas leis. Tá? Sem falar que na medicina ainda tem a forte questão de ser plataforma eleitoral. Então você entra toda a questão da política dentro da medicina. Não dá para você querer te arrancar esse monopólio do Estado só com base de inteligência artificial. Tá? Em países muito pobres isso vai acontecer primeiro, porque são situações de muita urgência, as regulamentações são muito mais fracas. Mas nos Estados Unidos, em países com burocracia forte, o próprio Brasil, não. Então o que o médico vai fazer? Já vai acontecer o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Você põe a IA para fazer prontuário para você, fazer laudo para você, vai aumentar a sua produtividade. Outra coisa, botar inteligência artificial para fazer os códigos para você, pessoal da cirurgia aí, da anestésio. A IA ela faz código, ela faz a cobrança muito melhor do que seres humanos. Então vai aumentar o seu faturamento. E se você não fizer isso, o insurance está usando a IA desde já para poder glosar faturamento, quem pegar qualquer contradição em prontuário. Então, na verdade, a IA vai ser a maneira de aumentar a produtividade dos médicos, tá? Você só vai ter que dar o seu carimbo, tá? Até porque não dá para processar a IA. Você acha que a Grok, que o Chat, que a Manus vai querer ficar lá tomando a processo, vai querer botar o dela na frente? Ah, não. A minha ela lauda melhor do que o radiologista. Tá bom, Manus, o paciente lá que perdeu alguma coisa lá, que deixar de laudar alguma coisa, é processo bilionário, tá? Não, põe o radiologista, né? E outra coisa também, a produtividade vai aumentar tanto com a IA que o médico vai ficar bem barato. O médico é muito barato, gente. Vocês acham que não, mas é, tá? O gasto com remuneração médica aqui nos Estados Unidos representa mais ou menos 8% do gasto total aí dos planos de saúde. Então o médico é bem barato, com a IA vai ficar mais barato ainda. É baratíssimo para o hospital botar um médico lá para poder carimbar os laudos da inteligência artificial. Mas agora existe, no entanto, um fenômeno mais curioso ainda, e veja se vocês me acompanhem, tá? Todo fenômeno, quando traduzido da teoria para a realidade, ele se torna no seu contrário. Vou dar um exemplo um pouco mais próximo da gente. Por exemplo, a teoria da prova. Todo mundo acredita que por causa da tecnologia é muito mais fácil provar uma coisa hoje do que era 30, 40, 100 anos atrás. Quem é que acha que é mais fácil? Quem acha que, não, hoje em dia é muito mais fácil eu provar alguma coisa num tribunal porque eu posso filmar, eu posso gravar. Vocês acham que é mais fácil provar uma coisa hoje do que era 100, 200 anos atrás? Não. Por quê? Porque com o avanço da capacidade de prova, existe necessariamente o avanço da capacidade de fraude. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar uma imagem minha e fazer um vídeo meu, sei lá, matando o presidente Kennedy. E aí você leva isso no tribunal e a minha defesa vai ter que pagar um perito nessa área para poder dizer que aquilo lá é de IA. E a acusação vai pagar um perito para dizer que aquilo lá é real. E o juiz vai ter o perito dele para poder avaliar se é real ou se não é. E o testemunho de 3 peritos, isso não é ciência, isso é política. Isso nada mais é do que prova testemunhal. É o testemunho de um perito. Ah, Iago, mas o perito ele é formado em Harvard, ele é formado em Stanford. Então, isso aí é política, né?
Você está usando a reputação política da universidade. Você não está julgando o trabalho do perito. Para você julgar, você tem que entender a ciência dele. Ninguém tem capacidade para entender todas as ciências, muito menos o juiz. Então, na verdade, o avanço da tecnologia reverteu a teoria da prova para a prova testemunhal de 2, 3 mil anos atrás. Restou o testemunho humano amparado na reputação de instituições, como era 2, 3 mil anos atrás lá na Grécia Antiga. A inteligência artificial simplesmente acabou com a possibilidade de prova material. Basicamente acabou. Você pode fazer vídeo perfeito, áudio perfeito, o que você quiser. Restou a prova testemunhal. Então você acha que na teoria a capacidade de prova aumenta imensamente. Na verdade é o contrário. A capacidade da prova basicamente se extinguiu. Na medicina não vai ser muito diferente. Por quê? Porque a IA ela vai criar domínios dentro da medicina, ciências dentro da medicina, que vão estar completamente alheias ao nosso domínio hoje. Por exemplo, uma inteligência artificial vai ser capaz de pegar numa lâmina de patologia padrões que nós nunca conseguiríamos pegar. Elas vão ser capazes de identificar padrões que a gente nem vai saber se aquilo é uma síndrome ainda, se aquilo é uma doença ainda. Você vai dar uma, olha só, você faz uma ressonância de corpo inteiro. Você acha lá umas 10 manchas na ressonância. Você faz o que com aquilo? Você leva para o radiologista. A inteligência artificial ela vai achar uns 1000 padrões numa ressonância. O que você vai fazer com essa inteligência artificial? Você vai ter que levar para o médico. Então esse médico, a gente, em pouco tempo, vai ter que ser também especialista em área de inteligência artificial. Assim como a medicina englobou a microscopia eletrônica, assim como a medicina englobou a ressonância magnética, a medicina também vai englobar e ser englobada pela inteligência artificial. Qual que é o perigo nisso tudo? O perigo nisso tudo, ao contrário do que todo mundo acha, não é que o médico vai deixar de ter importância. É que o médico ele vai passar a ter uma importância enorme, que a gente não está preparado para ter. É exatamente o contrário. Isso vai dar um poder na mão do médico, que é uma coisa completamente inimaginável, uma coisa faraônica. Porque você vai pegar qualquer exame aí, qualquer padrão de IA, vai dar uma infinidade de dados. E você vai caber ao médico interpretar esses dados. Olha só, meu filho, o paciente que fez esse exame de sangue deu que daqui a 30 anos ele vai desenvolver Parkinson. E aí? E aí você é o médico da empresa. E aí, vai contratar esse cara? Como é que fica o plano de aposentadoria desse cara? Como é que fica a previdência desse cara? Para acabar de matar, ainda existe o Estado integrando a IA dentro dos órgãos do Estado. Então você vai ter um sistema unificado de prontuário eletrônico no país inteiro, em vários países. E aí? E aí você tem lá um cara com 14 anos de idade que você identificou lá pela IA que esse cara com 55 vai desenvolver lá uma demência pré-frontal, vai estar completamente inutilizado. Como é que fica a previdência dele? Como é que fica o fundo de aposentadoria dele? Esse cara vai servir no exército, não vai? Ele vai ter um plano de carreira dentro do Estado? Um político lá extremamente importante. A IA lá deu um exame dele que daqui a 4 anos esse cara vai desenvolver uma Coreia. Esse cara está habilitado para exercer o cargo dele. Isso aí vaza para a oposição dele. Como é que vai ser quando esse dado vazar para a oposição? Está entendendo? Todo mundo acha que a inteligência artificial vai acabar com a importância do médico. O problema é o contrário. Vai dar um poder político ao médico, a importância do médico é uma coisa completamente ditatorial. Esse é o perigo da inteligência artificial. Quando você unificar esse sistema no Estado, e o Estado ter acesso a seus dados desde que você era pequeno, em tudo quanto é lugar, cara, isso é uma monstruosidade. Sem falar que esses dados podem ser vendidos para a empresa para fazer marketing, para a farmacêutica fazer marketing. Esse cara aqui vai desenvolver diabetes daqui a 5 anos. Opa, vou desenvolver aqui um remédio. Vou direcionar o meu marketing para esse cara. Então, na verdade, é o contrário. Não é que a IA vai acabar com a medicina. A IA vai desenvolver a medicina num grau que vai ficar uma coisa monstruosa, assustadora. Você não acredita em mim? Bom, olha aí a ressonância, olha a tomografia, olha a microscopia eletrônica. Acredito, tenho certeza, aliás, um colega já me falou isso. Quando lançaram a tomografia, a ressonância, todo mundo falou, opa, acabou o médico. Para que eu preciso de clínico? Acabou o exame físico. Qualquer pessoa paga uma ressonância, faz uma ressonância do corpo inteiro, vê o que está acontecendo. Para que eu preciso do médico? Bom, você pagou a ressonância, você viu que tem uma mancha lá, você vai fazer o que com isso? Tem que operar mesmo? É sua mãe, vai abrir a barriga dela, vai abrir o peito dela, o que você faz? Não, eu vou levar num médico que domina a tecnologia da ressonância. Com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Não tenham medo de perder a importância com a inteligência artificial.
tenho medo da importância que a medicina vai ganhar com a inteligência artificial, que é um poder político, um poder ditatorial tremendo, tremendo. Nos próximos anos a gente vai ver uma revolução tremenda, tá? O avanço da tecnologia, ele não aumenta o poder do homem sobre a natureza. Ele aumenta o poder de um homem sobre vários homens, de um homem com dinheiro, com poder sobre vários homens que não têm esse poder. A inteligência artificial dentro da medicina vai ser exatamente isso. Isso é muito perigoso, tá? Imagina uma empresa comprando um pacote de dados, olha só. Esse pessoal aqui, ó, tudo vai desenvolver Parkinson com 50 anos de idade. Eu tenho acesso a esses dados, eu vou vender assinatura de banco de dados para RH de empresa. E aí? E aí, como é que fica? Tá? Isso aqui é só um pequeno probleminha que vai surgir com a inteligência artificial nos próximos anos. Meu amigo Davi, estamos aqui com o que o Banco do Mel. Muito bom, meu amigo. Segue firme que já você tá aprovado. E isso das exames de patologia está acontecendo mesmo. O professor patologista disse que ela acerta mais de 90% dos testes deles. É, meu amigo. Agora, acertar mais de 90%, tudo bem. Ela vai começar a identificar padrões que a gente nem sabe ainda se são doenças, nem sabe as implicações disso. Isso vai criar novas áreas enormes dentro da medicina. Como foi a tomografia, como foi a ressonância, como foi com tudo, gente. Esses estudos aí de medicina nuclear, isso tudo aí são novas possibilidades dentro da medicina. Dani, melhor mentoria de todas, mudou minha vida, obrigado Dani, você é demais. Dani dava plantão comigo em locais sofridos lá no Rio de Janeiro. Rafael, no curso tem como conseguir Clinical Fellowship, é um processo semelhante de conseguir observar nas teses no caso. Rafael, eu mostro no meu curso como é que você pode, onde é que você busca Clinical Fellowship e como é que você pode colocar inteligência artificial para arrumar Clinical Fellowship para você, tá? No caso de anestésio tem muito Clinical Fellowship com vaga sobrando, tá? Os acreditados, você tem que fazer um network, tem que ter os steps, de repente você faz um observer no departamento lá para o diretor te conhecer, às vezes você faz um research fellow primeiro, mas tem muita vaga de clinical fellow sobrando. Meu amigo o anestesista da Flórida, aí um abraço, estava até na live, estava comentando isso comigo, né? Só não estava sobrando vaga em dor, né? Dor aqui nos Estados Unidos dá um dinheiro lascado. O último médico da dor que eu conhecia anestésio até avião particular e tinha. Ainda batia do imposto dele ainda. Antônio, para quem já tem um cadastro no CFMD, com essa nova troca de sistema vai ficar mais barato? Porque vi que vai diminuir o valor no Step 1 para 500. Antônio, na verdade, o valor total continua igual, tá? Umas taxas iniciais diminuíram, outras aumentaram, eles deram uma rebalanceada lá, mas o valor total continua igual. Quem se adiantou um pouquinho lá umas taxas, talvez tenha economizado aí uns 400, 500 dólares, mas o valor total continua o mesmo. Moacir, acha que do zero dá para correr e aplicar para Internal Medicine já em setembro de 2026? Moacir, daqui a um ano, cara, possível teria que ser dedicação exclusiva, tem que ter um material muito bom para. Eu até recomendaria um material do meu para isso, mas seria assim, um feito heróico, tá? Se você parar de trabalhar, até dá para fazer isso, mas seria um feito bem heróico. Já vi conseguir, mas é coisa de maluco. Usei mais o quê? Iago, concluí meu ensino médio nos Estados Unidos. Será que ainda precisaria de TOEFL? Facilita conseguir Observer Clerk? Júnior, a maioria pede, cara. Tem alguns estágios que vão aceitar fazer uma entrevista contigo para julgar seu inglês e beleza. Mas muitos vão pedir sim. Clerkship, sim. Observer, a maioria não pede nada. Isso de facilitar para conseguir, eu não diria, mas pelo menos é uma maneira que você pode colocar no seu currículo de mostrar que você está bem adaptado à cultura americana e, evidentemente, ao inglês. Né? Seu inglês deve ser muito bom, melhor do que o meu, inclusive. Ian, poderia opinar com mais detalhes a questão do rádio no Brasil para Pathway? Ian, isso aí é com o meu amigo Taneja, ele estava até aqui na live, abração para ele, siga o Dr. Taneja. E cara, é ridículo, tá? Se eu soubesse que um dia ia ficar assim, eu teria feito rádio no Brasil. Radiologia aqui nos Estados Unidos está pagando por baixo $500 mil por ano e tem muita vaga de fellow sobrando. Então se você é radiologista no Brasil, você faz os steps, não tem que esquentar a cabeça com nota. Fez os steps, veio aqui para os Estados Unidos e basicamente você consegue um fellow. Depois de 4 anos de fellow, você pode aplicar para a prova de título, ser radiologista com licença restrita e ganhar muito dinheiro. O pessoal acha que a radiologia está acabando com a IA, mas está enchendo o rabo dos radiologistas de dinheiro. Mas é muito dinheiro. Fê Carvalho, o que seria melhor, validar para odontomedicina? Fê, questão interessante, isso foi até discutido na mentoria, tá? Odonto aqui ganha muito bem,
mas para validar eu acho que tem que fazer 2 anos de faculdade aqui nos Estados Unidos, tá? E aí faculdade aqui, para quem não tem crédito, você ia gastar mais de R$ 1 milhão nessa. Ia gastar uns US$ 200 mil aí por baixo. Então, acaba que é muito mais viável você validar como médico. E como médico aqui também você vai ganhar tão bem ou até mais do que odonto, ou enfim, na mesma faixa. Mas odonto aqui paga muito bem, pode fazer estética. A questão é, para validar, não é como é medicina, você teria que fazer 1, 2 anos de faculdade aqui para complementar, e você fazer qualquer faculdade aqui sem você ter crédito, cara, é lascado. É muito dinheiro mesmo. Davi, uma pergunta, doutor, sobre o inglês. Precisa ficar fluente mesmo? Eu acabei os 3 níveis do método Pinsléu. Davi, precisa, cara, mas você tem os meios para isso, tá? Você pode treinar com o próprio chat GPT para ele treinar a sua fluência, pode ter aula particular aí, a Gabi dá aula particular, a Giovana tem curso de inglês. Quando você vier para cá fazer estágio, seu inglês vai melhorar bem, mas você quer chegar às entrevistas com inglês bom, tá? Faz aula particular ou então pede para o chat ir te treinando, porque você quer chegar aqui com inglês bom. Eu tenho certeza que as minhas chances diminuíram muito porque meu inglês era ruim. Então não dá para brincar com a sorte, né? Até porque cada ano que passa fica um pouquinho mais concorrido e inglês ruim aqui fecha muitas portas também. Então, e não tem desculpa, treina com inteligência artificial, aula particular, isso aí, meios de ação não faltam. Dermato, primeiro ano faz internal medicine, correto? Depois que vale a pena aplicar para IEM para migrar depois. Meu amigo, aqui nos Estados Unidos é o seguinte: migrar de uma residência para outra é um parto a forceps, tá? Não é que nem no Brasil existe, mas é um parto a forceps, não dá para contar com isso. E também dificilmente vai abrir vaga de dermato do meio do ano. Isso seria mais ou menos como uma pessoa, sei lá, jogar um bilhete da loteria fora. Só se Deus me livre, morrer um residente, uma coisa assim. O que existe aqui nos Estados Unidos é o que todo mundo faz, é o R1 isolado, o chamado programa preliminar. Então o pessoal faz um programa preliminar e aí fez o programa e aplica de novo para o MET com o R1 feito e tenta entrar direto a partir do R2, que é o programa Advanced. Tá? Isso aqui realmente existe, mas é bem concorrido. Tá? É bem concorrido mesmo porque o pessoal da dermato, da ortop, da rádio, do oftalmo, todo procura esses programas justamente por isso. Então também não dá para contar, é muito concorrido. É muito mais difícil você entrar num programa preliminar de clínica do que num programa completo de clínica médica. Tá? Então não é das estratégias mais viáveis. Natan, qual a pontuação mínima necessária para o TOEFL? Natan, cada programa de clerk tem o seu, tá? Observa também alguns tem que olhar na instituição, eles têm as exigências próprias. Antônio, quem tem título de medicina médico sem fronteiras? Deve ser saúde da família, né? Tem como fazer fellow e depois prova de título, ganhar bem? Antônio, infelizmente não, tá? No caso de quem fez na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, tá? Tem essa reciprocidade. Canadá também, mas Brasil não. Eles não têm esse programa para brasileiros. Júnior, aconselho observe no ciclo clínico ou internato. O Júnior, eu aconselho clerkship. Clerkship só pode ser feito na faculdade e tem muito mais peso do que observership. E só pode ser feito no internato. Então, junta um dinheirinho aí para fazer clerkship. Renan, viu alguma atuação no assistencial da medicina que seja interessante? Eu ouvi falar de Independent Medical Examinations para seguradoras. Sabe algo sobre? Cara, tem umas coisas aqui. Você pode fazer auditoria para plano, tem enfim, administração, tem tudo por aqui, né? Como tem no Brasil, tem aqui também, mas eu nunca me antenei muito a esse mercado aí. Mas uma coisa que o pessoal aqui faz, se tiver um network bom, é você fazer perícia para escritório de advocacia, né? Seus colegas vão querer te matar, mas dá um dinheiro ferrado. Você ter um contato bom aí com o pessoal do direito, dá um dinheiro bom. Tem médico que vive só disso, cobra caro, dá um dinheirinho bom. Né? São carinhosamente apelidados de whores pelos outros médicos, uma whore, né? Mas que dá um dinheiro bom a dar. Arthur, considerando o custo de oportunidade dos anos de Research Fellow para rádio, neurologia seria a opção melhor? Acho as duas áreas muito interessantes. Arthur, cara, rádio aquilo, se eu fosse fazer rádio, a única especialidade que eu faria primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos, né? Seriam 7 anos, né? 3 aqui e mais 4 de Alternative Pathway. Rádio aqui direto são 5 anos, vamos botando aí um aninho de Research Fellowship, 6 anos. Neurologia aqui são 4 anos. Cara,
Enfim, né? Difícil dizer. 4 anos de neurologia, neurologia que até que paga bem, vai tirar aí 350, 400 mil dólares por ano. Então, um ano aí de curso de oportunidade vai ser 400 mil dólares, 2 anos, 800 mil dólares. Né? Aí você, como radiologista, tirando 500, 600, você em médio e longo prazo, você chega ao break-even, 4, 5 anos talvez. Enfim, cara, eu acho um cálculo muito complexo para você fazer assim para escolher especialidade. Né? Se você tá indo por gosto, tudo bem. Mas se você quiser rádio mesmo, e no Brasil rádio nem é tão concorrido, né? Vale a pena fazer no Brasil primeiro. Neuro, por outro lado, você pode entrar só com observership. Enfim, eu sou do time de entrar logo no mercado e já ir faturando, tá? Quanto antes você entrar, melhor, independentemente da especialidade. Eu não fiz neuro porque são 4 anos. Eu gosto de neuro, mas 4 anos, né, um ano fora aqui do mercado, são 300 mil dólares. Então, tá certo que em 5, 10 anos você recupera e passa isso, de repente até 3 anos, mas, enfim, eu sou do time de entrar logo no mercado. Acha que quanto tempo antes tenho que começar a procurar estágios? Qual o tempo médio entre procurar e achar? Rafael, procura um ano, cara, pelo menos um ano. As agendas geralmente são abertas com um ano de antecedência, tá? Então, pelo menos um ano. Eu já achei estágio em 5 horas, com a IA procurando para mim, e já procurei com 4, 5 meses de antecedência e não consegui, tá? Então, idealmente, aí você quer um ano. Mauro, fiz 50% no NMBI e já estou em 50% do IWOD. Acho que estou na média boa, Step 1? Acho, cara, 50% do IWOD e 50% do NMBI você está bem. Você com 60%, 65% no NMBI, você passa na prova, né? Você está na metade da primeira passada, você está bem. Thales, o clerkship fica equivalente ao módulo do internato ou atrasa depois da colação? Aí depende da sua faculdade, Thales. Tem gente que precisa atrasar a colação, tem gente que a faculdade aproveita. Na minha você podia fazer 3 meses fora de eletiva, né? Mas tem gente que tem que atrasar a colação. Precisar atrasar a colação vale a pena. Termina a faculdade, faz o estágio, volta e cola o grau, tá? Muita gente faz isso e vale a pena. Helena, quantos dólares são necessários para o clerkship? Helena, varia muito, tá? Tem clerkship que custa 6.500 dólares, como o de Stanford, tem clerkship que custa 400 dólares, como o da Cleveland, tem clerkship como o do Sinai Hostel Baltimore, do Casa Permanente Santa Clara, que é gratuito, aquele Memorial Sloan também, acho que é 50 ou 100 dólares, então essa aí é a taxa do clerkship. Tem a taxa, o preço para passar o mês nos Estados Unidos, né? Você pode botar em 1.200 dólares aí num quarto de Airbnb, dependendo do lugar, né? Na Flórida eu paguei 1.200, eu acho. E também tem um custo com transporte, tem cidades que não tem transporte público, você ia ter que alugar carro, Uber é caro. Se bem que numa que eu fiquei na Flórida valia mais a pena eu pegar Uber mesmo. Então tem que botar tudo isso em conta. Vamos botar aí uma média de... Vamos botar aí que você consiga um clerkship desses aí mais barato. Eu vou botar 500, vou botar 1.000 dólares pelo clerkship. Se bem que o clerkship mais aberto que a gente vê é o da FIU, que é 3.300, mas esse é muito caro. O do Harrington. O do Harrington tá 1.850. Vamos botar 2.000 de clerkship, 1.000 de Airbnb, 3.000, mais 2.000 para passar um mês, 5.000 dólares aí mais ou menos. Então foi mais ou menos o que eu gastei no mês de observership. Então assim, é pesado, tá? Para quem tá em real, isso é pesado pra caramba. A gente se endivida até o pescoço. Uma coisa que me salvou bastante foi aquele parcelamento da Nomad. Outra coisa que eu fiz, mas também foi coisa de maluco, não façam isso, mas dá para fazer, é comprar dólar parcelado. Você pode comprar parcelado em casa de câmbio e levar até 10.000 dólares sem declarar. Então eu paguei na época, sei lá, tava sem dinheiro, paguei 7 mil reais. Nossa, paguei R$7 um dólar assim para parcelar em 12 vezes, aí levei 10.000 dólares para poder fazer meus estágios nos Estados Unidos, ainda sobrou. Então passei o resto do ano pagando, foi bem brasileiro isso, né? Paguei juros pra cacete, mas era isso. Né? Foi muito melhor do que não fazer, ou do que pegar rotativo, cheque especial, mas não façam isso, tá, gente? Foi uma medida de desespero, só estou comentando. Iago, já vi você falar sobre atrasar a colação para fazer clerk depois de formado. Aí recebe o CRM somente em uma próxima turma formada na faculdade? Ou não necessariamente? Não, Hugo, é normal, cara. Você faz o clerk, volta, cola grau e tira o CRM. Você não atrasa nada. Sei lá, atrasou um mês, mas vale muito a pena, tá? Não tem isso não. É só chegar no CRM lá com o diploma, o CRM vai carimbar, você paga a anuidade, a primeira 50% de desconto no Rio era assim, e vai pro mundo, meu filho, vai lá. Vai que o mundo é teu. Vai que ano que vem tem mais anuidade na PJ também.
Arthur, fiz exatamente essas contas. No fundo fica elas por elas, mas o derretimento de ficar 7 anos para radioso. Arthur, eu também não gosto disso não, cara. Eu gosto de entrar no mercado logo, já ir montando patrimônio, né? 7 anos eu ouço. 3 anos de clínica médica eu já tô pé da vida. Inclusive, para quem é clínico, abrir um caminho novo agora, vai abrir. Eu vou até falar sobre isso na próxima oportunidade, para quem já tem residência em clínica médica. Mas é duro, cara. 7 anos aí, eu não sou que nem aquele cara da Bíblia lá, do Esaú, não sei, Jacó, que ficou 7 anos trabalhando para casar com a moça, né? Nem com a Paula Oliveira eu ficaria 7 anos assim para poder casar, né? Pelo amor de Deus. Tá, a Paula Oliveira uns 3 anos e meio, mas 7 anos também já é demais. Renan, obrigado. É que eu estou um pouco de saco cheio da parte assistencial da medicina, mas nos Estados Unidos eu vou pegar o que tiver. Renan, todo mundo tá, meu filho, né? Ainda mais no Brasil, que você tem que ficar fazendo plantão que nem um doido, né? A parte assistencial dá no saco mesmo. O nome do jogo é você se capitalizar e você cada vez mais ir para a gestão, você deixar de vender suas horas, contratar outros profissionais, nurse practitioner, physician assistants, para trabalhar para você, ou com o pessoal que faz em clínica privada, ou então simplesmente investir no seu dinheiro, e aí com 5, 10 anos, você vai investir em imóveis. Investir em imóveis aqui nos Estados Unidos é muito bom, você dá 20% de entrada, e o resto é parcela, e os juros você abate, você consegue abater do seu imposto. O valor do imóvel, você consegue abater um percentual do valor do imóvel cada ano, até você bater o valor inteiro, e você consegue abater os juros do financiamento. Então você consegue diminuir muito sua alíquota e vai adquirindo imóveis. E esses imóveis vão te rendendo aluguéis, e quando acabar o financiamento você refinancia para poder ir abatendo os juros também, e vai adquirindo outros imóveis, e assim você monta um portfólio de imóveis para você se aposentar, tá? Aqui nos Estados Unidos isso fez mais milionários do que qualquer outra coisa. Inclusive, o mercado imobiliário americano é maior que a própria bolsa americana, é maior do que um índice americano, porque tem muita vantagem fiscal, tá? Você dá 20% de entrada, juros hoje em dia está aqui uns 5% por ano, antes era 2% ao ano, e você ainda abate os juros do financiamento, ainda no seu imposto, abate o valor do imóvel no seu imposto. Se quiser, você pode alugar seu imóvel para sua própria clínica e abater o aluguel do imposto. Então o mercado imobiliário aqui dá muita margem para você se aposentar cedo, tá? A ideia é essa, cara. A parte essencial da medicina cansa mesmo, né? Eu já estou de saco cheio, estou fazendo a residência aqui, rezando, pedindo a Deus todo dia para me dar paciência, porque, porra, eu tô nessa, o que? Vai 2018 até hoje, uns 7, 8 anos. Então dá no saco, cara. Até que encarar é trabalho, né, gente? Trabalho é trabalho. Fernando, as vagas para o IBA são limitadas? Fernando, são, mas se você começar a procurar com aninho de antecedência, você se vira. Rafael, meu brother, Rafael, ter fundado Liga garante a vaga? Rafael, garante, cara, garante. Quando você aplica aqui para residência nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles pedem é a cidadania italiana. A cidadania italiana, se você tiver, eles estendem um tapete vermelho aqui para você, vem 2 dançarinas strippers lá de Las Vegas para te carregar, e aí se você tiver liga acadêmica, você é aprovado direto na Ivy League. E se você tiver o RQE da USP, e se você foi monitor da USP, você vai direto para a presidência de Harvard, né? Tá lá o presidente de Harvard, ele tem lá os certificados da Liga de Aorta da USP, o certificado da Liga de Encefalopatias Hereditárias Não Congênitas Priônicas da UFRJ, e ele também tem lá a cidadania italiana dele. São os 3 requisitos básicos. É IC, é monitoria, não, é Liga Acadêmica, monitoria e cidadania italiana. Chegou aqui nos Estados Unidos com isso, acabou. Eu não tinha isso, não sou cidadão italiano, não fiz IC, não fiz monitoria, então eu tive que ficar aqui perto da fronteira. Mas se for cidadão italiano, tiver Liga, monitoria, RQE da USP, aí o Rafael, inclusive, ele é da USP. Aí você já vai direto lá para Harvard, você já tem um tapete vermelho, tem uma salinha em Harvard lá, só para cidadão italiano que fez monitoria e IC da USP, né? Qual que é aquele, tem um doutorado sanduíche do CAPES, um negócio assim também, né? CAPES, sei lá que porra é essa, enfim. Aqui é bonificado. A tabela da Unimed também, a tabela da Unimed no Brasil, se o RQE for da USP, ele dá 10% a mais, em vez de você receber R$60 a consulta, é R$66. E a glosa é 10% a menos, em vez de glosar 20% do procedimento, glosa 18%. Então, não deixe de fundar sua liga acadêmica. Rafael, tem como falar um pouco sobre o alternativo pathway da anestésio? Rafael, tem uma menina aqui no Instagram que até faz a Blocker Girl, a Sara, ela é maravilhosa. Ela tem um sotaque português que é maravilhoso.
Existe, tá? E agora está até bem aberto. Se você for no site lá, você vai ver os 4 caminhos que tem para isso. A ideia é você atuar 4 anos nos Estados Unidos. Pode ser em fellow, muitas vezes podem te puxar, se o seu network for bom, te puxa como preceptor, e depois de 4 anos atuando, você pode prestar a prova de título, tá? Dá para fazer, tem muita gente fazendo, tem que ter um certo network no programa, de repente você faz um ano de research primeiro, ou uns observerships, mas dá para fazer, tá? Se eu fosse anestésio, eu com certeza correria atrás disso, porque mesmo que o caminho alternativo não desse certo, eu usaria o network que eu fiz no ano de clinical fellowship para aplicar para residência médica direto, né? Além disso, agora tem as novas leis estaduais também, facilita você conseguir sua licença estadual, então dá para trabalhar. Um caminho não exclui o outro, né? Os caminhos eles vão se abrindo aí. Todos passam pelos steps, né? Nathan, quem já tem um green card pode ajudar muito no processo? Pode, Nathan. A verdade é que estatisticamente sim, eu estava até analisando essa estatística numa aula no meu curso, porque realmente facilita. Se você tem lá a curva totalmente de aprovação é completamente diferente para quem tem green card e para quem não tem. Um amigo meu ele deu match em anestésio com um clerk e um observership, ou seja, 2 meses de estágio, nota normal no step 2, cara normal, dava plantão comigo, e teve nego aí com 4 sub-internships e 272 no step 2 que não deu match. Teve gente que fez um ano de research fellowship e não conseguiu entrar em anestésio. Então o green card ele ajuda pra cacete. Quem disser que não tá mentindo. Só toma cuidado, porque tem muita gente que vive aí de enganar médico com green card, tá? Ou então não entende as peculiaridades da medicina nos Estados Unidos. Se você der entrada no EB2NW, hoje em dia, para você chegar à entrevista, você tem que estar com o diploma revalidado. E tá levando aí uns 3 anos para sair. Então você cozinhar a revalidação 2, 3 anos é foda, que isso tem custo de oportunidade e você passa a ser mais filtrado por ano de formado. E se você tentar aplicar para o MET com o green card em andamento ainda, o visto mais comum, que é o J1, ele tem conflito com o visto do green card. Então você toma um sufoco, você ia ter que aplicar só para o programa H1B, que é um que não ia te atrapalhar, mas aí é pouco programa que oferece isso. Então um negócio que já é concorrido passou a ficar mais concorrido ainda para você. Todo ano eu vejo colega passar sufoco com isso. O green card vale muito a pena assim, mas cuidado, tá? Tem que estudar caso a caso. E cuidado que tem muito advogado, infelizmente, que só quer passar a faca em você, tirar aí 100 mil reais e você que se lasque depois. Para ser justo, eu confesso que é complicado mesmo. A regulamentação médica aqui, muito advogado não entende, é completamente diferente da normal. Completamente não, mas é diferente. Estou no 2º semestre, vale a pena ir pegando o conteúdo já em inglês? Júnior, meu filho, não é que vale a pena. Ensino superior em português é uma aberração, tá? Isso aí nunca existiu, tá? O ensino superior deve ser feito na linguagem da ciência da sua época, hoje é o inglês. E os livros eles devem ser lidos no original, tá? Então, a gente chama de Gaito, era Guitão. Tudo, o Harrison, o Robbins, o que você quiser, é no original, meu filho, tá? Esse negócio de estudar para material traduzido aí, isso aí é uma corruptela, isso aí é uma invenção da modernidade, tá? Mas ensino superior tem que ser em inglês, hoje, né? Antes era no latim, antes ainda era no francês, tá? Isso aí de ensino superior em português é maluquice. A não ser, claro, Iago, estou fazendo aqui o doutorado em Camões, né? Óbvio. Helena, vi o Ícaro falando dessa parte do imóvel, achei muito interessante. Helena, no meu livro eu até menciono isso, eu tenho até uma aula falando sobre isso também, né? O Ícaro agora, quem não conhece o Ícaro de Carvalho, cara sensacional, o rei do marketing digital no Brasil, adoro, gosto muito dele. E é muito interessante. Aqui nos Estados Unidos o mercado imobiliário é real estate, que chama, né? Maior do que a bolsa de valores. Porque o imóvel, ele é um ativo, tá? Ele se valoriza com o tempo, ele gera aluguéis, ainda que não gere aluguéis, ele se valoriza, quase sempre acima da inflação, porque você não imprime tijolo e moradia é uma demanda perpétua. Além disso, aqui nos Estados Unidos você pode descontar o valor do imóvel do seu imposto, e como forma de depreciação bônus ou acelerada, e você também consegue descontar os juros do financiamento. E aqui não tem risco cambial, não tem o risco cambial que tem no Brasil, por exemplo. Então, mercado imobiliário aqui o pessoal alavanca muito. Você, por exemplo, você tem o valor do imóvel, você pega 5 imóveis, você dá 20% de entrada em cada um, já põe para alugar. Com os aluguéis, você já paga o financiamento, a mensalidade daquele mês, abate os juros do seu imposto e está lá o imóvel valorizando, gerando aluguéis, e você ainda tem a vantagem fiscal do valor do imóvel e aí dos juros. E vai entrando o dinheiro, você vai financiando mais imóveis, vai refinanciando o imóvel.
acabou o financiamento de um, toma empréstimo de novo usando imóvel como garantia, e empréstimo não é tributável, né? E aí você consegue usar o valor do imóvel para adquirir mais imóveis, gerar mais aluguéis e depreciar de novo. Essa escalada aqui de mercado imobiliário foi o que mais enriqueceu gente. Muita gente enriqueceu assim. Aquele cara, o pai rico, do pai rico, pai pobre, ele enriqueceu assim. Tem não sei quantos imóveis nos Estados Unidos. O McDonald's, para quem não sabe, eu pareço um grande especialista em McDonald's, né? Para quem não sabe, o McDonald's é uma empresa imobiliária. Tá? O McDonald's é um dos maiores proprietários de imóveis no mundo, porque a logística é essa. O imóvel valoriza, você vai alavancando com os imóveis, adquirindo mais com o próprio dinheiro dos aluguéis e vai abatendo o imposto. Então o McDonald's é uma empresa no setor imobiliário, não é alimentício. Aplicaria para um EB2 antes do Clinical Fellow? No curso fala sobre alternativa para da anestésio. Rafael, sim. Tá? Você que é anestésio, aplica sim, cara, porque facilita demais a sua vida para conseguir Clinical Fellow, facilita para conseguir licença estadual, de repente já te puxam direto como anestésio, você tendo o Green Card, facilita muito a sua vida. Então, para quem já é especialista, quem quer um caminho alternativo, tenta tirar o EB2 sim. Hoje em dia o EB2 está pedindo para você ter lá a revalidação na entrevista, então você já chegar revalidado, a chance de você conseguir o EB2 é enorme. Facilita terrivelmente sua vida para conseguir Clinical Fellow. Se você entrar agora no site São Francisco Med, que é o Med lá do Clinical Fellow, você vai achar uma porrada de Fellow com vaga sobrando. Tá? Não é que todas vão se abrir estrangeiros, mas você manda um e-mail lá, vai nos congressos, faz um estágiozinho lá, um observer, que as oportunidades se abrem. Tá? A demanda para anestésio aqui é muito grande. E se tiver RQE, não precisa fazer o Step 3. Exatamente, o RQE aqui, você chega aqui falando que tem RQE, você já entra direto aqui como preceptor, é uma maravilha. Explica melhor aquele exemplo dos enfermeiros e das enfermeiras, por favor, dos anestésios e das enfermeiras. Tem alguma outra situação da medicina que passou por algo parecido? Arthur, cara, na verdade, para quem não sabe, aqui tem as enfermeiras anestesiologistas, tá? Que elas atuam como um intermediário entre o anestésio e o paciente. O anestésio ele atua como supervisor. E isso, na verdade, aumentou a média salarial dos anestésios porque eles atuam como supervisores. Então, um anestésio consegue supervisionar 3 ou 4 salas. Naturalmente, esse tipo de coisa tende a sair do controle e em uns 3 estados aqui a enfermeira já está podendo atuar sozinha em casos menos complexos. Tá? São fenômenos naturais de mercado, mas não diminuiu o salário dos anestésios, pelo contrário, aumentou. Talvez no médio e no longo prazo seja uma ameaça a procedimentos mais simples, mas na verdade o que se faz aqui nos Estados Unidos é o contrário. Por exemplo, isso acontece em todas as especialidades aqui. Aqui tem a figura do intermediário, mid-level, o physician assistant, o nurse practitioner, são uma espécie de meio médico, vai. E o que acontece? Em vez de você achar que eles vão concorrer com você, o que os médicos aqui fazem? Eles contratam esses profissionais para trabalhar para eles. Então eu conheci uma médica aqui, uma clínica, ela tinha uma clínicazinha de atenção primária, ela e 4 enfermeiras, nurse practitioners. A nurse practitioner, quando ela atende, ela atinge 85% do ticket do Medicare. Então um ticket de $120, ela atinge 80% desse ticket, né, mais ou menos $100. Quando você supervisiona, né, o modificador SA, que você está na clínica supervisionando, ela atinge $100. Ela atinge 100%. Então só aí você já tem 15% de margem por enfermeira. 4 enfermeiras atendendo, ao mesmo tempo, você já tem aí 60% de margem no atendimento de cada uma. Então, o que o pessoal aqui faz? Todo mundo aqui faz. Você contrata os profissionais intermediários para você escalar a sua clínica. Que se você contratar médico, o salário do médico é maior, a margem é menor. Com um profissional intermediário, a sua margem é muito maior. Então, na área de estética, fazem muito isso também, atenção primária, todas as áreas aqui tem isso. Tá? Você contrata os profissionais intermediários para escalar para você. Então, é por isso que aqui nos Estados Unidos existe muito. Nossa, nos Estados Unidos todo mundo faz procedimento estético. Porque o pessoal da plástica, da dermato, escala com esses profissionais. Se eu for abrir uma clínica de plástica, se eu for contratar 4 plásticos para fazer procedimento para mim, minha margem vai ser pequenininha. Eu contrato 4 physician assistants, 4 nurse practitioners para aplicar botox, minha margem vai lá em cima. Né? Então, é por isso que é assim que se enriquece aqui com medicina. Você vai escalando em mid-levels. É bom para todo mundo. Esses dias o board da plástica até chiou, porque já aqui physician assistant está fazendo transplante capilar, e aí já tinha clínica que o plástico estava deixando eles fazer transplante lá sozinho e ia, sei lá, para Bahamas. Então, deram uma chiada já, né? Para o transplante capilar, um procedimento de, sei lá, 10, 12 horas, e physician assistant faz
Mas, enfim, é assim que os Estados Unidos funcionam. Então, com anestesia não é diferente. Curiosamente, teve essa briga aí das enfermeiras anestesistas para elas atuarem de forma independente, elas começaram a ganhar muito bem. Tem enfermeira anestésica aqui tirando mais de $500 mil por ano. E aí acabou que criaram um novo profissional, sei lá, um assistente de anestesia, uma coisa assim, para ser intermediário entre a anestesia e a enfermeira e o paciente, justamente para poder botar ali um teto no salário das enfermeiras, né, que estavam ganhando muito bem. E aí hoje elas reclamam desses intermediários, né? Muito, muito engraçado isso. São fenômenos naturais de mercado. Inclusive, se eu ficasse no Brasil, eu faria isso. Eu chamaria as mocinhas aí da biomedicina, 20 aninhos de idade, carinha de modelo russa, botava para ser responsável técnica da clínica e ia botocar as madames lá, esticar as madames. O CRM não ia poder fazer nada. O responsável técnico é biomédico, o conselho de biomedicina deixa. Eu faria isso fácil no Brasil hoje, é uma coisa que se aprende com os americanos, né? O americano é muito bom de negócio, eles têm uma mente para negócio diferenciada. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Daniela, lembrando que quem estiver no início da faculdade e fizer doutorado não precisa esperar 5 anos de formado para aplicar para EB2, pode aplicar direto assim que formar. Dani, verdade. Mas aí é mais fácil também. Você com doutorado você consegue, você não precisa ter 5 anos de experiência. Sim, a UFRJ inclusive tinha um programa que você formava e mais um ano você pegava o PhD. E aí você tendo a revalidação, você consegue pegar o EB2 sim, se puder fazer. Um amigo meu da UF, o Miguel, fez isso também, ele pegou o doutorado dele. Né? É uma muito boa dica, Dana, uma dica interessante. Finalmente uma utilidade para um doutorado no Brasil. Mas sim, quem está na faculdade aí é uma opção. Você com a EB2 você tem muito mais chance de entrar em programas melhores e mais concorridos. Alisson, estou aguardando a aprovação do meu visto EB1A. Você acredita que isso pode aumentar a minha chance de médico? O EB1A, Alisson, parabéns, cara. Você deve ser um grande pesquisador. O EB1A é o visto do Gênero para grandes pesquisadores, grandes homens de negócio, grandes atletas, atleta olímpico. Então, parabéns. Primeiramente, sim. Tá? O EB1A é um green card. E você pode checar, Alisson, o NRMP, de 2 em 2 anos, ele publica as estatísticas do MET para AMDs, tá? Nós estrangeiros. Eu até fiz uma aula sobre isso no curso, no módulo 1, chama-se O Caminho até a Vitória. Eu analiso aquele estudo inteiro. E não dá para questionar que realmente eles mostram isso claramente lá nas curvas por especialidade. Uma coisa é a curva de aprovação de quem tem Green Card, que é o USAMD. Outra coisa é a curva de quem não tem. Tá? Então existe uma vantagem clara, uma correlação clara. Por exemplo, no caso de Internal Medicine, quem não tem Green Card tira mais de 260 no Step 2, a taxa de aprovação no MET é 80%. No caso de quem tem Green Card, tira mais de 260, chega a quase a 100%. Pediatria bate 100%, medicina da família bate 100%. Em vários acontece esse fenômeno. Então, tem essa discrepância clara entre quem tem Green Card de cidadania e quem não tem. Isso aí é estatística, não dá para negar isso. Tá? Não dá para negar. Lembre-se, pessoal, tomem cuidado para não serem iludidos. Aí, porque tem muita gente no digital, vocês devem receber tráfego desse povo, escritório, prometendo Green Card para médico. Tá? Não é simples e vocês podem se enrolar. O EB2, aí, que é o mais comum, está levando uns 2, 3 anos para sair. Tem que planejar bem seu cronograma, porque ele entra em conflito com o visto J1, que é o principal visto do MET. Tá? Inclusive, eu tenho 2 aulas sobre visto só por causa disso, por causa desses detalhes aí bem delicados. Já vi muito colega se enrolar com isso. Todo mundo tem colega desesperado, pelo amor de Deus, sei que eu faço, por causa disso, tomando um sufoco danado. O outro gastou 100, 150 mil nessa brincadeira aí de Green Card e se lascou de verde e amarelo. Tá? Então, cuidado, infelizmente tem muita gente mal intencionada. Alisson, são 10 pontos do EB1A, preencher 7. Você precisa de pelo menos 3. Cara, parabéns, assim, de verdade. Eu conheço um pessoal que conseguiu o EB1 também, eram grandes pesquisadores. E é o melhor visto, cara, tem nem comparação. O melhor visto é um Green Card, só vai, parabéns. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir o match. Gabriel, poderia falar um pouco sobre como usa a técnica do Palácio da Memória no dia a dia? Gabriel, eu tenho uma aula só sobre isso, cara. Obviamente é o seu Palácio da Memória, está no meu curso. A técnica é o seguinte, antigamente o papel era muito caro. Então os oradores da Grécia Antiga, eles tinham aqueles discursos lá que duravam horas. E aí para eles fazerem os discursos, o que eles faziam? Eles conheciam muito bem lá a ágora, aquelas pilastras lá diferentes. Então em cada pilastra eles memorizavam a parte do discurso e na cabeça deles eles iam percorrendo a ágora lá e as pilastras, e cada pilastra guardava uma parte do discurso dele. Então o Palácio da Memória é isso.
você cria na sua mente, em lugares que você conhece bem, imagens que vão te fazer lembrar do que você quer decorar. Por exemplo, vamos supor que você queira decorar, não sei, critérios diagnósticos de lúpus. Aí você pode imaginar que você está chegando no seu consultório e você vê sua secretária, uma mulher jovem, afrodescendente, a mulher chamada Ana, né? E aí você já começa a associar com a mulher jovem, afrodescendente, com o anticorpo antinuclear, e aí você vê que ela está tendo sangramento, aí você já associa isso a trombocitopenia, né? E de repente com o cânula da torneira estoura, aí você se lembra lá de derrame pleural e derrame pericárdico, e o termostato lá da sala arrebenta, né? Você começa a se lembrar lá de repente aí de febre, se bem que febre não é critério diagnóstico, você pode associar com os glóbulos brancos, enfim, né? O negócio aqui não para nunca. Mas o princípio é esse, tá? Você vai associando imagens em lugares que você conhece. O que acontece? A memória, ela é a maneira pela qual a gente se orienta no mundo. E a memória, ela sempre conta uma história. Toda memória é uma história. Toda memória ela está localizada num tempo e no espaço. O tempo é a medida de movimento. Então toda memória, ela ocorre num movimento dentro do espaço que você conhece. Por quê? Porque nada existe na memória humana que não tenha passado pelos seus sentidos. Então você associa isso ao que já está, ao que já passou pelos seus sentidos, locais que você conhece bem, o caminho ao seu consultório, o caminho até a academia, o caminho da sua casa, e você vai criando aí imagens diferentes, né? Por exemplo, a tríade de Charcot, né? Que é dor abdominal, febre e icterícia. Você imagina que você está no seu quarto, e daí você está no seu quarto ficou todo amarelo para você lembrar de icterícia. E aí te dá dor de barriga, você corre para o banheiro, você lembrou da dor abdominal. E aí no banheiro você começa a suar, você lembrou que o ar-condicionado pifou, e aí você associa isso à febre. Então, esse mecanismo. Na verdade, esses métodos de estudos modernos, eles são todos variações dessas técnicas de memorização. O Palácio da Memória também é conhecido como método Losse, tá? Por exemplo, esse pessoal que você vê aí decorando os 1000 números de pi, tudo isso aí eu uso o Palácio da Memória. Depois você pesquisa aí o Dominique O'Brien, pesquisa aí o Ramon Campaio, no Brasil tem o Alberto Del Sola, grande Alberto Del Sola, todos eles eram mestres dessa técnica Palácio da Memória, né? Pode pesquisar sem medo, tem uma aula sobre isso, é muito eficiente, tá? Lembrando a todos, memória e imaginação é a mesma coisa, e a atividade da memória e da cognição são a mesma atividade, tá? A memória é o registro da cognição passada, então não existe raciocínio sem memória, não existe aprendizado sem memória, tá? São todas atividades da memória. E a memória começa com a impressão dos sentidos, tá? Porque não existe nada na nossa memória, na nossa imaginação, que não tenha passado pelos sentidos. Por isso é tão eficiente. Por isso você usa banco de questão, por isso você tem lá aqueles mapas mentais, gráfico, você tem lá os desenhos, você tem hoje em dia aquele sketch, né, aqueles cursinhos todos coloridos, porque isso impressiona os sentidos. E é assim que você consegue memorizar. O conhecimento começa com uma impressão, né? Para quem não está familiarizado, tudo isso que eu falei nos últimos 5 minutos é literalmente plagiado do tratado Parva Naturalia de Aristóteles. O capítulo, ele tem um texto chamado Memória e Reminiscência, tá? Tá tudo lá, 2 páginas, Memória e Reminiscência, tá? Dali está toda a neurociência moderna. Então, essa coisa aí de entender sem decorar é coisa de maluco, isso só existe no Brasil. Alisson Alberto é fora da curva demais. Alisson Alberto é o cara, eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, sou fã incondicional do cara. Evidentemente, por ser um gênio, ele é meio excêntrico, né? Quem sou eu para falar isso, mas eu sou fã incondicional. Hoje em dia ele só mexe com hipnose, né? É uma pena, porque a parte de memorização dele, cara, é ouro. Eu sou fã mesmo. Mauro, estou indo com o J1 Pesquisa, o chefe me prometeu me colocar Clinical Fellow após. Como eu falei para mudar de visto para Clinical Fellow? Mauro, cara, eu acho que o Clinical Fellow dá para fazer com o J1 também. O J1 vale 7 anos. De repente, aí se você fosse enrolar, porque se você já está com o J1, acho que se bem que o J1 Research não caiu a cláusula, né? O J1 de médico, que é o Ali Physician, ele tem a cláusula lá que você precisa do waiver depois. Senão você tem que voltar para o Brasil. O de Research, acho que já não tem mais. Então eu faria o Step 3, porque para você pegar o H1B precisa do Step 3, eu faria o Step 3 e tentaria dar uma cantada aí no chefe para ver se rola um H1B. Se não rolar, não tem problema, porque o J1 vale 7 anos,
Se do ruim, 7 anos não der, depois tem aquele visto, o O1 também, né? O1, para pessoas com habilidades extraordinárias, que você consegue ganhar tempo com ele também. O pessoal da neurocirurgia de vez em quando passa por isso. De vez em quando não, frequentemente. O Alberto Del Sole, ele dá aula para nós em medicina na FMG, ministra a matéria de psicologia médica, ele é muito carismático. Cara, ele é nota 10. Pessoal, pesquisem os livros do Alberto Del Sole. Ele é campeão de memória, grande cara. Ele tem um livro Mentes Brilhantes, outro também, Como Memorizar para Concursos, algo assim. Eu li o livro dele muitos anos atrás, na época, muitos anos. E cara, nota 10. Tem o Dominic O'Brien também, que é americano, tem o Ramon Campaio. O Ramon Campaio, para quem não... Olha só, ele é espanhol, ele é campeão de memória. Ele foi para uma palestra uma vez em Munique e ele não falava alemão. E aí no voo de 1 hora lá de onde ele estava até Munique, ele pegou um léxico de alemão, assim, as 1000 palavras mais comuns, decorou aquele léxico e deu a palestra dele em alemão. Ele é campeão de memória. Ele escreveu um livro, Como Aprender Alemão em 7 Dias, e trechos dessa palestra ainda podem ser vistos no YouTube. Eu tenho uma aula só sobre o Palácio da Memória, porque assim, realmente é um método muito poderoso de memorização, tá? Foi assim que eu passei em medicina em pública no Brasil, graças a Deus nem precisei de cota. Eu estudava assim, eu morava no interior danado, mal tinha acesso à internet, eu comprava livro de sebo porque vinha com resposta, né, para poder estudar. Passei em neurocirurgia no Brasil, nunca fiz médico-curso na vida, não tinha dinheiro para isso. Passei nos steps e trabalhando 5, 7 plantões por semana. No step 2, só para vocês terem uma ideia, eu tirei 269. Isso fazendo 5, 7 plantões por semana. Eu folguei só na véspera do step 1. Então, gente, funciona, tá? Acredita em mim que funciona. Esses campeões de memória aí, todos usam essa técnica. Todos usam. Alisson, o sketch é o Palácio da Memória colorido e desenhado. Justamente, Alisson. Nada mais é do que o Palácio da Memória, né? E eles fizeram muito bem. Tá aí um ótimo produto para fazer. Eles estão de parabéns. Funciona, tá? Funciona demais. Aliás, o Medicurso faz muito isso também. Aqueles desenhos, as apostilas dele eram baseados nisso também. Não que eles conheçam a técnica, tenham lido sobre isso, mas enfim, vocês entenderam. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. O exemplo da anestesia enfermeira eu já falei. Step 3. Vou responder mais uma pergunta. Alguém quer perguntar? Fazer mais uma perguntinha aqui, porque aqui já são 9h10 da noite, minha voz já está falhando, amanhã eu retomo minha semana na residência. Eu estou fazendo um rodízio de enfermaria aqui, o rodízio aqui, o inpatient, que é dentro do hospital, ele é 6-1, 6 plantões de 12, e aí você tem um day off. Então, é pesadinho, né? Estou ficando velho para isso. Rapaz, isso foi bruto demais. 269 nessa pegada que você vivia. Alisson, foi um milagre, cara. As notas do Melman me salvaram. Eu fui saber das notas do Melman faltando umas 4 semanas para o meu Step 2. Foi uma amiga minha, Renata, que é a mulher do meu amigo Felipe, que me contou, ele tá usando as notas do Melman. Eu nem conhecia isso. Isso tem o quê? 2 anos? Tem uns 2 anos. Eu nem conhecia. E aí eu tirei 269 e o Felipe, né, que passou a anestésia, já usava, ele tirou 277. Você vê o poder das notas. Teve um carinha aí que em 1 ano ele fez os 3 steps, tirou 270 no step 2, usando nota do Melman no torto e no direito. E aí no Brasil o pessoal fica, mas esse negócio do Melman funciona mesmo, nunca ouvi falar. Não, você nunca ouviu falar porque você sabe, né? Você sabe por que não ouviu falar. Lucas, como está o inglês para você? Iago, Lucas, cara, meu inglês, eu leio sem problemas, eu escrevo com o auxílio lá do corretor. Eu ouço sem problemas, mas para falar é um desastre completo. Eu nunca fiz curso de inglês na vida, eu vim da roça danada. E assim, cara, se eu não tivesse entrado na residência, eu até ia correr atrás disso, de repente treinar com chat, tinha muita vontade até de fazer fono para melhorar o inglês, muito sotaque. Só que acabou que eu já entrei e aqui os pacientes tudo falam espanhol, então o incentivo é pequeno, eu também não tenho tempo sobrando para ficar fazendo fono. Mas assim, cara, foi uma falha minha, tá? Você, com inglês ruim, você se perde muito nas entrevistas, nos estágios, você não se destaca. Então, hoje em dia, não tem desculpa. Na época que eu apliquei, até que não tinha tanto isso. Eu, pelo menos, não conhecia esse monte de opção de IA. Você fala com o chat que quer treinar o inglês, você conversa com o chat corrige seu sotaque. Ele conversa com você, eu mostro isso no meu curso. No meu curso, eu tenho uma aula mostrando como é que você treina inglês com o chat GPT ou qualquer IA. E ele te treina, cara. Então, não tem desculpa, né? Só que agora eu já estou aqui dentro também, eu não estou com tanto tempo livre assim, mas eu tenho vontade de 1 hora fazer fono para melhorar isso, né? Se eu for lançar alguma coisa aqui nos Estados Unidos também, com certeza eu vou fazer isso,
Porque meu inglês é muito ruim, cara. Um negócio assim de dói o ouvido, eu morro de vergonha. Mas onde é que a gente vai chegar na vida sem um pouco de cara de pau? Gabriel, como está com os pés? Gabriel, eu tô treinando todo dia, é bem portunhol, mas os pacientes entendem. Teve uma até que falou, você é brasileiro, né? Eu adoro o Brasil. Então eles olham pra mim com aquela cara, mas eles entendem, né? Eles, eu fico lá no intermediário entre o português e o espanhol, eles entendem bem. Antônio, democrata ou republicano? Né? Antônio, meu lema é pôr um punhado de dólares. Eu tenho um livro chamado Pôr um punhado de dólares, né? E todo dia lá, esse é um filme do Clint Eastwood. Então você adivinha. Se bem que nenhum dos dois, né? Porque eu não voto aqui, mas se eu votasse, você adivinharia. O Wendel, EB2 só depois dos steps ou junto. O Wendel, cara, o EB2 eu acho que para você fazer a entrevista, você tem que estar revalidado. Então, acho que pelo menos o Step 1, mas agora acho que mudou, eles querem um certificado de CFMD sim. Então você pode até dar entrada, mas na entrevista você tem que chegar com revalidado, alguma prova que você está revalidado, né? Eu acho que tem que chegar com certificado. Isso mudou ano passado, o pessoal foi a loucura. Mas dá para tirar. Natan, moro em Miami, eu falei mais espanhol que inglês. É, cara, tem regiões aqui nos Estados Unidos que o espanhol é mais necessário que o inglês. Aqui no meu hospital o pessoal só fala inglês entre si, porque tem uns colegas da Índia, do Paquistão, mas o que? A maioria dos médicos são latinos, os pacientes, assim, muitos deles não falam inglês, a maioria, então é espanhol o tempo inteiro. Eu até tiro uma onda aqui, porque eu tenho muito colega sênior, né, R+, meu, que é indiano, paquistanês, e aí quando eles vão atender, eles me chamam para eu ser lá o intermediário com esse meu portunhol capenga, um negócio assim de morrer de vergonha, mas que quebra o galho, cara, quebra o galho. Inclusive o Pinsléu tem um módulo, tem 5 módulos de espanhol muito bom, eu fiz 4, depois eu tenho até que fazer o 5º, mas é muito bom. Natan, meu inglês é muito ruim. Ah, Natan, mas isso aí não é desculpa, cara. Vai treinando com a IA aí, você acha a aula particular hoje barato. Hoje em dia, meio de ação, não dá pra gente reclamar, cara. O meu é ruim também, eu me virei, mas agora você tem inteligência artificial, treina com o chat, pô. Treina uma hora com o chat todo dia aí, pra ele simulando uma entrevista com você, um atendimento médico, ele faz isso perfeitamente, ele corrige seu sotaque. É outro nível, cara. Treina uma hora, meia hora por dia, acabou. Melhora rapidinho. Magrinho, residência e cirurgia geral, são 5 anos aí, Estados Unidos, muito concorrido para entrar e pesado. Qualidade de vida pro saco aqui. Magrinho, cara. É magrinho, Thiago. Enfim, ó, Thiago. A qualidade de vida aqui para residência cirúrgica é pesada, tá? É bem melhor do que no Brasil, porque no Brasil a gente tinha que trabalhar fora, né? Eu fazia neurocirurgia, você imagina, você fazia residência cirúrgica e trabalhar fora, você ficava doido. Então, assim, é bem melhor que no Brasil. Então, você sobrevive bem. É bem melhor do que no Brasil. Mas não é um passeio no parque não, cara, é pesado e depois de formado também não fica mais leve, tá? A regra geral aí, eu passei por isso, se você está atrás de qualidade de vida, geralmente você não quer uma residência cirúrgica não, cara. A não ser que você queira fazer plástica, né, que depois você... Enfim, mas aí, se você quiser fazer plástica, beleza, você depois vai para estética e tal, mas vida de cirurgião em si nunca foi reconhecida por ter muita qualidade de vida, tá? E são 5 anos aqui. Se o programa for programa acadêmico, às vezes são 7 anos, tá? Que tem 2 anos de pesquisa. Então, não é o tipo de coisa assim que no longo prazo vai se... Enfim, quem gosta muito, aquele pessoal sangue nos olhos, apaixonado por cirurgia, vai. Mas se você já está na cabeça, assim como eu estava, de querer qualidade de vida, pensa bem. Tá? Pensa bem. Eu passei por isso. Geraldo, o material dele do Melmo de bioestatística é espetacular, além de tudo é grátis. E demais, Geraldo, demais mesmo. Material muito bom. Karine, fala um pouquinho da residência de saúde da família. Karine, excelente residência, cara. Eu me arrependo de eu não ter feito. Eu deveria ter aplicado para a medicina da família. Eu estava pensando nisso hoje, porque a rotina deles é bem melhor. Eles ficam mais na clínica e horário comercial. A medicina interna, 60% da residência, principalmente no R1, é rodízio dentro de hospital, que é esquema de plantão. Aqui nos Estados Unidos, o hospital tem muito esquema de plantão. Não é tanto aquilo de passar visita. Até o médico, que é o clínico aqui, ele trabalha em regime de plantão. Então ganha bem, mas é pesadinho. Na medicina da família é muito outpatient. E você, como médico da família aqui, você faz o que você quiser. Você faz estética, você faz TRT, você faz fellow. Esses dias eu estava postando no grupo lá da mentoria os fellows de medicina da família, né? Tinha umas 40 opções, eu não coube tudo. Um negócio imenso, sei lá, tem 100 opções de fellow aqui. Tem fellow até de dermato para populações underserved em medicina da família, fellow de ultrassom, o próprio board da curso de procedimento estético, botox, peeling, o que você quiser.
Você atende criança, adulto, idoso, atende, faz pré-natal, você faz um fellow de GO em medicina da família, você faz parto cesariano, parto normal. Excelente especialidade, cara, excelente mesmo. Eu estou começando a ter inveja do pessoal de medicina da família. É claro, se você for trabalhar para os outros, aquela mentalidade, eu só quero arrumar emprego. Geralmente, estatisticamente, o médico da família tende a ganhar um pouquinho menos, mas não é nada demais também. Agora, você montando sua clínica aí, pô, põe 4 enfermeiras aí para trabalhar para você, você fica lá de supervisor. Meu amigo, essa médica que eu conheci, que ela tinha a clínica dela, era ela de clínica, né, atenção primária, e 4 enfermeiras. O líquido dela por dia era $14 mil, $14 mil por dia. E ela falando, olha, você com atenção primária nos Estados Unidos hoje, você consegue ganhar mais que qualquer neurocirurgião, qualquer cirurgião plástico, e é verdade. E ela fez o cálculo na minha frente, então é outro nível completamente. Eu me arrependo, eu deveria ter aplicado para a medicina da família com plano B, cara. Porque eu não tenho muita intenção de fazer fellow. Quem gosta de fellow, eu quero fazer cardio, quero fazer gastro, quero fazer critical care, e beleza, ir para internal medicine. Mas para mim, no meu caso, eu não queria fazer fellow depois. A residência de medicina da família é bem mais tranquila. Tá certo que tem GO e pediatria que eu detesto, mas em horário comercial, então, você tem fim de semana livre. Claro que eles têm uns rodízios hospitalares aí, mas em geral é uma residência mais tranquila. Aqui também não tem plantão de 24 horas, então isso ajuda muito. Olha minha amiga Mirelle aqui, bem-vinda Mirelle. Pessoal, acabou que eu me excedi aqui, eu já estou ficando até sem voz. Eu vou fazer isso mais vezes, eu gosto de interagir com vocês, tá? Não deixem de clicar no link da minha bio, conheçam o meu curso já está com mais de 40 aulas, cobre todas as etapas do processo. Tudo que a gente conversou hoje tem no meu curso, tá? O Palácio da Memória, estágios, os caminhos alternativos, as novas leis, o mercado americano, provas, os materiais de estudo, Memo e Word, tem tudo no meu curso. E quem não conhece também tem a minha mentoria. Minha mentoria inclui o curso, inclui o acompanhamento personalizado por mim dentro do nosso grupo, e a gente marca também aulas ao vivo, como eu estou fazendo aqui, mas eu faço com os mentorandos. Vou fazer, inclusive, vou marcar a nossa primeira aula em breve, a gente vai fazer isso periodicamente, para discutir as atualidades, as dúvidas mais complexas. Assim, tá bem legal reunir um grupo que eu tenho muito orgulho, gente muito séria, pai de família, mãe de família, médico sério, assim, estudante sério, gente madura, que só quer garantir o futuro aqui nos Estados Unidos e vai garantir. Então, gente muito séria, tenho muito orgulho. Eles se ajudam demais, a gente se ajuda muito. Tenho muito orgulho do grupo que eu reuni. Não deixe de clicar no link da minha bio. Quem adquire meu curso tem 100% de crédito para adquirir a mentoria e congela o preço da mentoria por 1 ano. Então, você comprando o curso, você tem direito a usar 100% do valor do curso de desconto na mentoria e você congela o preço da mentoria durante 1 ano. Tá? Então, você tem 1 ano para comprar a mentoria no preço que ela está hoje, que é o preço de lançamento, está com desconto burral. Ainda desconta o valor do curso ainda, então realmente vale a pena, o pessoal tem elogiado muito e deu um trabalhão para fazer, cobre o processo inteiro ali, mais de 40 aulas já, tudo quanto é etapa do processo, com inteligência artificial, sem método tradicional, tudo quanto é material de estudo, visto para a família, até o mercado imobiliário americano, plano de aposentadoria, imposto, tudo que você imaginar eu coloquei no curso, a parte de aplicação em match inteirinha, entrevista, inglês com inteligência artificial, tem tudo ali. Então, não deixem de conferir. A gente se encontra por lá. E uma boa noite a todos. Estou ficando até sem voz. Eu tenho que guardar um pouquinho de voz para o meu portunhol amanhã com os pacientes. Aquele portunhol safado, mas se quebra o galho. Moacir, sua enfermaria você roda em quantos pacientes? 5 ou 6 por dia, mais ou menos. Ignorância da minha parte. Achava a medicina da família era mais Brasil. Interessante, eu também achava, cara. A medicina da família aqui é enorme. Mariana Arantes, curso incrível. Obrigado, Mariana. Obrigado mesmo, cara. Eu venho acompanhando você, você tem futuro. Você estuda duro, você já é advogada. Tenho certeza que você tem um futuro grande pela frente. Karina é pessoa, e a Karina é uma pessoa, ela é maravilhosa, ela é amiga minha lá do Espírito Santo. Ela é maravilhosa, Antônio. É uma moça muito boa, uma moça católica. Ela trabalha comigo, a gente se conhece há muitos anos. Ela está até terminando biomedicina, vou até abrir um negocinho de estética com ela em breve. Maravilhosa, mas não é inteligência artificial não. Quem me dera ter inteligência artificial dessa? Se eu tivesse inteligência artificial dessa, eu tava feito na vida, rapaz. Ela é real, ela é muito real. Ela vai adorar saber o que perguntaram dela. Alisson, você tem mudado a mentalidade de muita gente. É realmente isso, gente. Aqui é a Karine. Karine, viu? Estão achando que você é IA. O Pedro, eu tô fazendo um curso de inglês com a Gabi, tá me ajudando a destravar. A Gabi é maravilhosa. A Gabi é uma ótima professora. Aí, Karine, estão achando que você é inteligência artificial, tá vendo?
Quem me dera inteligência artificial dessa, eu tava feito na vida, gente. Nem residência faria mais. Maravilhosa, Karina. A gente vai montar uma clínica de estética, eu vou divulgar. Vai ser um sucesso. A gente vai abrir uma clínica de estética lá no Espírito Santo. Pessoal, muito obrigado. Vou guardar um pouquinho a minha voz. É sempre uma honra falar com vocês. Estudem, tá? Mãos à obra. Orem como se tudo dependesse de Deus, porque depende, mas trabalhem como se tudo dependesse de vocês, porque o trabalho, Deus não faz pela gente aquilo que Ele quer que a gente faça por nós mesmos, tá? E não se esqueçam, se no mundo tens aflições, lembre-se que nosso Senhor também teve. Se o mundo vos odeia, lembre-se que também odiou a nosso Senhor. Mas tende coragem, Ele venceu o mundo. Nosso Senhor venceu o mundo. Meu santinho aqui, Santo Padre Pio de Pietrelcina, que eu trouxe do Brasil, sobreviveu aqui à viagem. Que Ele abençoe a todos nós e um abraço a todos.